Eu sou o Dr. Paulo, médico veterinário, e hoje vamos falar tudo sobre a pele, uma consulta dermatológica e um apanhado geral para vocês em relação à questão dermatológica. Imaginem que a pele como se fosse uma pizza, tá? Então, como se fosse fatias de uma pizza. Ela é colonizada pela atmosfera e nós temos aí uma fração, uma fatia da pizza, tá? Seria o ácaro, tá? Para ficar mais didático. Eles estão, na verdade, misturados, né? Mas a fatia da pizza, uma delas o ácaro, outra delas corresponderia às bactérias e outra fatia da pizza, da mesma pizza, aos fungos, tá? Então nós temos aí uma porção, uma fatia da pizza todinha de ácaro, outra fatia da pizza bactérias e outra fungo, para ficar didático, tá? Na verdade, eles estão misturados. E o que significa isso, né? Tanto em cães e gatos, e até mesmo na gente, né? Mas como eu sou veterinário, a gente está falando sobre dermatopatias, né? Um conceito geral, um conceito amplo, para que vocês entendam como que funciona essas questões, como que funcionam essas questões aí para os animais, né? Porque a questão dermatológica é muito vasta, é muito complexa, e eu vou definir aqui, vou procurar resumir, mas é muito extenso o assunto, tá? Não vou ficar enrolando, falando para clicar no sininho, essas coisas, tá? Já vamos direto ao ponto. Então, imagine que cada fatia dessa da pizza, desses micro-organismos que habitam a superfície da nossa pele, que foram colonizados naturalmente pelas bactérias que vieram da atmosfera, estão sobre nós, né? Imagine o corpo como se fosse um lago, né? O corpo, os mamíferos, nós mamíferos, né? Somos um abraço da natureza, né? 70% praticamente água, como se fosse o lago, o intestino Escherichia coli, sobre a pele a gente tem aí as bactérias principais, os estafilococos, os streptococcus. Então é muito pouco da gente mesmo, né? Então nós estamos administrando um ecossistema, né? Por isso que eu gosto de chamar de um abraço da natureza. Sobre a superfície da pele, né? A gente vai, né? O objetivo desse vídeo é para vocês entenderem a respeito da colonização da pele e tudo a respeito sobre as principais, um apanhado geral sobre dermatopatias, tá? A dermatologia em si. Então, como que funciona isso, tá? Chegou uma bactéria diferente aqui nessa pizza que eu desenhei para vocês, composta por ácaros, fungos e bactérias. Então, uma bactéria é um cocô de pombo, uma lambida de um outro animal ou até mesmo do próprio animal, né? Que as bactérias da saliva são contaminadíssimas, né? São contaminantes, não é a mesma população que vive sobre a pele. A boca é bem contaminada, a boca normalmente é muito contaminada, principalmente, né, animais que as pessoas não fazem higiene da boca após cada refeição, que é o correto, né? Depois eu vou explicar como fazer isso daí também. Num outro vídeo vou falar sobre cardiopatias, cardiomiopatias e relacionando com as bactérias da boca, tá? Mas o foco hoje é a pele. Voltamos aí para a pele. Chegou uma bactéria diferente, daqui a sua pele, a pele do cão está colonizada, né? Um micro-organismo diferente daquela bactéria predominante que vive ali, das bactérias predominantes que vivem ali, dos ácaros, dos fungos em geral. Antes de eu ter a primeira linha de defesa, que vem lá do sangue, né? Chamados monócitos, que viram macrófagos, que fagocitam, né? Que englobam essas partículas estranhas, né? Os micro-organismos principalmente. A minha própria linha de defesa é o que colonizou por cima, né? A camada, o estrato etéreo, a quinta camada, né? A camada estratificada, a camada córnea, a camada morta, tá? Que é a quinta camada sobre a superfície da epiderme, composta por 5 camadas. Então, sobre essa questão, nós temos aí envolvendo o ataque microbiológico, o combate microbiológico de micro-organismos contra micro-organismos sem o meu corpo estar sabendo que está sob ataque, porque as bactérias que estão sobre a camada morta, sobre a camada superficial, a quinta camada, a última camada da pele, já estão protegendo os cães e os gatos.
tá? Dessa invasão microbiológica, dessa lambida que levou de um outro cão, desse cocô de pombo que caiu, tá? Eu estou exemplificando aí para ficar mais resumido. Então, a própria microbiota que veio antigamente chamada flora, né, mas a gente chama hoje de microbiota, a própria microbiota que veio da atmosfera, que coloniza e que habita a superfície da pele, ela vai me defender, né, eu cão, eu gato, vai me defender de ataques externos, né, cocô de pombo, a lambida de um outro gato, de um outro cão, de qualquer outro animal, tá? Se essa invasão provocar uma coceira, ou se essa invasão for agressiva demais naquele ponto específico que gerou uma coceira, essa coceira gera um desequilíbrio e esse desequilíbrio vai gerar mais coceira. Como é que funciona isso? Eu cocei. Quando eu cocei, o que eu gerei? Eu gerei uma inflamação, né? Sinal da inflamação. Pele fica avermelhada, a pele fica hiperêmica, né? Os vasinhos se dilatam, eu chamo grânulos de histamina, eu chamo agentes mediadores químicos que vão identificar que o organismo está sob ataque. Então esses grânulos de histamina vêm para defender, mas eles vão causar coceira, mais coceira, irritação, inflamação, tudo isso para avisar o cérebro, tem coisa errada aí. De repente um formigueiro, de repente aí pulgas vindo, então eu preciso sair dali, eu preciso coçar, eu preciso tirar aquilo da superfície da pele. Então esses sinais de ardência, de coceira, de dor, são importantes. Mas quando eles acontecem, o que vai ocasionar, né? O que vai desencadear o processo de dermatite. E quando eu falo dermatite, são N dermatites, tá? Isso dependendo do que prevalecer, da imunidade, de vários fatores. Então, quando eu falo dermatite, essa dermatite pode ser uma dermatite pruriginosa, ela pode ser uma dermatite sanguinolenta, ela pode ser uma dermatite seca, descamativa, N dermatites, tá? Um livro enorme falando sobre dermatopatias e sobre a dermatologia. Então, quando eu coço sobre a superfície da pele, eu avermelho a pele, eu inflo a pele, eu incho a pele fica edemaciada, ela fica com um relevo, ela pode ficar, além de avermelhada, dependendo da quantidade que coça, ela pode já ficar minando, né, uma água ali, uma umidade. Da intensidade da coceira, pode arrancar pelos, vários pelos, e rapidamente pode acontecer isso, já ficar uma área alopécica, uma área levemente pelagra, ou mais ou menos, né, dependendo da intensidade, dependendo da fragilidade do bulbo piloso também do animal, tudo isso pode acontecer. Quando acontece isso, eu inflamei a pele, o que eu fiz, né? Com a inflamação, eu gero sobre a superfície da pele e sobre as camadas abaixo, as outras 4, mais a hipoderme, um pH ácido, tá? Porque a inflamação ela é ácida. Então, o fato dela ser ácida, isso faz com que os ácaros, né, que estão lá, né, vamos falar primeiro a respeito dos ácaros, aquela fatia da pizza. Esses ácaros, eles vão começar a escavar a pele, fazendo escavações como se fosse uns tratores, né? uns tratores escavando sobre, fazendo túneis nessa pele aí. Nesses túneis, imagine que é uma sala, né? Como se fosse essa sala aqui, tá? Então, uns tratorzinhos vindo lá de cima e fazendo uma bagunça danada, uma poeira danada, fazendo um buraco enorme aqui. Os tratorzinhos são os ácaros, representam os ácaros, tá? E aí, esses ácaros, eles vêm, tá? Porque eles estão sentindo o gosto ácido da inflamação. Eles escavavam antes somente na horizontal. Agora eles estão escavando na vertical, tá? Essas escavações na vertical, em busca do pH inflamatório ácido, túneis verticais, tá? Não mais na horizontal. Eles estão fazendo túneis verticais, vindo de cima para baixo, tá? Abrindo esses túneis, eles vão deixando seus ovinhos também. E uma coisa interessante sobre os ácaros é que eles vivem mais do que nós, tá? Ácaros vivem décadas, eles praticamente, se for comparar com a nossa vida, o tempo que nós temos de vida, eles praticamente são imortais, eles vivem muito, tá? Imagine seus ovos, né? Só para elucidar aqui, o carrapato,
ele é da mesma família, né? Ele é um acarídeo, né? Se escreve Acaridae do latim com A maiúsculo, gênero, e se fala acarídeo. Então, o mesmo gênero do carrapato é o ácaro, o carrapato como se fosse um ácaro gigante. E esse mesmo carrapato, que é um dos mais sensíveis dos ácaros, ele é capaz de viver por 3 anos sem uma gota de sangue. Ele pode hibernar, né? Não é uma coisa tão incrível assim. A gente imagina que um urso, que é um mamífero como nós, pode hibernar numa caverna lá, comer e hibernar por 6 meses, mas é um mamífero, sangue quente, né? Um bicho muito parecido com a gente. Pode hibernar por 6 meses. Então, não é difícil a gente achar tão incrível, não é uma coisa assim tão incrível, a gente imaginar que um ácaro gigante como o carrapato pode hibernar por 3 anos, uma dormidinha de 3 anos, acordar e depois ir atrás de sangue. Carrapato tem nidícula, que faz ninho na tua cadeira, no teu móvel de madeira, no seu guarda-roupa, em diversos móveis, e é quase imperceptível, praticamente imperceptível, e fica ali, entendeu? E pode dormir diversas fases da vida, e tem o ciclo, e por aí vai. Carrapato tocaia, que é o carrapato que fica na ponta da vegetação, bem na beira da grama, coloca 300 ovos ali, esperando o cachorro passar e rolar na grama para pegar o carrapato, tá? Por isso que é praga. Pulga, que é um inseto extremamente mais sensível do que o carrapato, que morre com inseticidas comuns, piretrinas e piretróides, e até com água a gente consegue controlar 80% aí de reprodução de pulga só com água no ambiente. Isso é muito importante falar também, porque a gente está falando sobre pele, então falar sobre esses parasitas também é importante, tá? Mas eu estou falando do ácaro, estou falando do carrapato, principalmente porque ele é como se fosse um ácaro, tá? Ele é da família do gênero Acaridae, tá? Acaridae do latim, se fala acarídeo com A maiúsculo, Acaridae se escreve. Então, esses ácaros que estão perfurando a pele, que estão entrando, descendo nos túneis na vertical, porque sentiram, você coçou ali, o animal coçou, em vez de você ter o ácaro andando, né, e fazendo escavação na horizontal, né? Por que ele faz escavação na horizontal? Porque ele está comendo a sua pele morta para que a primeira camada lá embaixo, a primeira das 5 camadas, que é a camada germinativa, tá? Essa camada ela precisa sentir que você está descamando. Quando eu coço, eu arranco milhares de células e eu não sinto dor, porque essa camada é o extrato etéreo, a camada córnea, a camada estratificada de queratina achatada. Isso não é vivo e isso não causa dor, tá? Então, quando eu tenho esse ácaro fazendo papel biológico de comer essa pele morta, o que acontece? Explicando sobre a pele morta, tá? Do ser humano, por exemplo. Mais de 99% da poeira que você tira sobre os móveis é a pele humana, tá? Então, mais de 99% do que você tira de pó sobre os móveis da sua casa, sobre televisão, armário, guarda-roupa, é pele humana morta, tá? Praticamente 99% é isso. E essa poeira atmosférica seria, sei lá, 300 vezes maior se não tivesse esse ácaro fazendo esse papel biológico de comer, de escavar na horizontal, comendo essa sua pele morta, essa camada, esse extrato etéreo, essa camada córnea, essas queratinas mortas que estão aqui. Então esse ácaro tem um papel biológico importantíssimo. Porém, eu cocei, eu avermelhei, eu inflamei, o que vai acontecer? Esses ácaros vão sentir o gosto da inflamação, o gosto ácido, e vão fazer túneis, microtúneis, como se fossem, eu fazendo uma analogia com seus rios afluentes e subafluentes, tá? Então eles vão em escala, vão fazendo como se fossem galhos de uma árvore, como se fossem rios afluentes, subafluentes, uma coisa que ramifica, uma raiz. Então eles vão enraizando e vão deixando seus ovos ali. Tá? Quando eles estão enraizando, entrando e escavando e deixando seus ovos de outros tratorzinhos que serão novos ácaros, sei lá quando que vai nascer isso, pode demorar muito, eles também estão abrindo espaço para aquilo tudo que tinha em equilíbrio aqui. Tá? A pele já não está mais na sua integridade, ela já está inflamada, ela já está avermelhada. E por ela estar avermelhada, por ela estar inflamada, esse ácaro já abriu buracos, túneis. O que vai acontecer? Os fungos vão entrar. Agora vamos falar um pouquinho sobre o fungo. O que é o fungo? O reino fungi.
O reino fungi, ele não é nem reino animal e nem reino vegetal, ele está no meio do caminho, tá? Então o reino fungi, nem animal, nem vegetal, um reino que está no meio do caminho. Ele tem características de animal, por quê? Porque ele não come, ele não faz fotossíntese, ele não vai se nutrir de luz, tá? Ele vai realmente se alimentar de nutrientes que ele encontra biodisponível no local onde ele está. Mas na arquitetura dele, arquitetonicamente falando, ele parece com um reino vegetal, tá? Ele se comporta como um reino animal, tá? Para se alimentar, mas para se fixar na estrutura arquitetônica, ele se parece com uma planta, com uma árvore, tá? Vamos sugerir uma árvore aqui. Então, imagina que, como eu falei, né? Descendo aqui, eu tenho os túneis sendo feitos pelos ácaros, e aí está descendo lá um fungo. Como que o fungo é? Ele vai se comportar como uma árvore. Então vem um galho aqui, outro galho aqui, encosta na parede, tá? E aí, helicoidalmente nesses galhos, as bactérias vão chegar e vão causar muita dor, muita inflamação, muita coceira. Inclusive, a bactéria coça muito mais do que o fungo. Tá? Então, o galho do fungo vai servir para transportar bactérias helicoidalmente sobre esses galhos que vão encostar lá. Então, percebam que, orquestrados pelo pH ácido da inflamação, eu tive uma desordenação, tá? Sistêmica e complexa desses micro-organismos adentrando as barreiras da pele, né, sobrepondo, né, os ácaros escavando como se fossem tratores. Aí, na sequência, vindo árvores carreando as bactérias que vão fazer mais coceira, mais ardor, mais inflamação e mais coceira. E quanto mais eu coço, mais os ácaros da superfície percebem, os ácaros que estavam escavando na horizontal começam a fazer novos túneis na vertical. Então, isso vai tomando uma proporção muito grande, tá? Isso não raro, sem controle, e mais lambidas em cima, mais coçadas em cima, e bater de unha, bater de pata e lambida em cima, jogando bactérias podres da boca, que são piores do que das fezes, inclusive, sobre esses túneis. A gente vai desencadear um processo que é difuso, córtico medular, tá? Ele vai realmente se espalhar pelo corpo inteiro. E aí a gente tem uma pele tomada, né? Tomada desses micro-organismos que estão totalmente descontrolados, não estão mais em equilíbrio, não fazem parte mais do equilíbrio, não nos defendem mais, e a própria microbiota que antes nos defendia sobre a superfície da pele, agora ela é um fator, são oportunistas e acabaram de se nutrir, né, do próprio corpo do animal, do próprio corpo do paciente, do cão ou do gato. E isso vai desencadear muito problema. Então, como que a gente vai entender isso aí a partir de agora, né? Então, já deu para vocês entenderem brevemente aí como é que funciona o panorama. Por quê? Um bom dermatologista, um médico veterinário em São Paulo, um bom dermatologista, ele pode estar cobrando aí em torno de 600 até 800 reais uma boa consulta, tá? E fazendo as pessoas gastarem aí de exames caros e remédios muito caros também, que são muito bons e não estão errados, estão corretos, né? Mas de 6 mil para cima, tá? Só que, na verdade, isso não é muito a realidade da veterinária. Por quê? Porque muitas vezes vocês proprietários não só não têm condições financeiras, alguns até têm, mas não têm... não dá credibilidade para o assunto, não levam a sério aí o que precisa levar. Então, e não tem paciência também de fazer, de repente, um raspado, uma cultura e um antibiograma, esperar 15 dias úteis para vir o resultado da análise, que é o seguinte, né? Quando eu faço uma cultura para fazer um raspado e um antibiograma, falando agora só da bactéria, em relação à bactéria, tem também para o ácaro e tem também para o fungo, como eu falei. Mas vamos dar o exemplo da bactéria, que já vai servir para vocês entenderem os demais. Então, em relação ao exame de cultura e antibiograma, como que funciona isso? Eu vou pegar esse raspado e vou cultivar, vou colocá-los em uma placa de Petri. E essa placa de Petri, ela vai ser um meio nutritivo para bactérias, para as colônias de bactéria crescerem,
Então essas colônias de bactérias vão crescer na placa de Petri e eu vou colocar sobre elas uns discos com antibióticos. Esses antibióticos eles vão nos medir e nos dar um halo de inibição ou não, tá? Um diâmetro, um raio que vai nos mostrar qual é o antibiótico, primeiro qual é a bactéria e segundo qual é o antibiótico mais eficaz, quais antibióticos estão sensíveis e quais estão, qual a gente vê uma sensibilidade, qual a gente vê uma resistência. Vai vir no exame um S ou um R. S é sensível. O que é sensível? Sensível significa que o antibiótico funciona, que o antibiótico é eficaz. Significa que a bactéria é sensível àquele antibiótico. O que é um R? O R é de resistente, aparece no exame para a gente como resistente. Significa que aquele antibiótico não funciona, ou aquela bactéria já teve contato, seus ancestrais já tiveram contato, ou algumas gerações anteriores, ou uma ou outra geração anterior já teve contato, ou simplesmente é capaz de vencer aquele antibiótico e aquele antibiótico não faz sentido nenhum utilizar, só vai causar prejuízos para o fígado, prejuízo de metabolização do organismo e não vai ter efeito sobre aquelas bactérias lá, né? Principalmente bactérias aí que estão na superfície, não vai fazer nada com essas bactérias e nem com aquelas que adentraram através dos túneis que os ácaros abriram. Então seria isso daí, o S e o R, o S de sensível e o R de resistente. Então esse tipo de exame é muito válido, é muito bom, é maravilhoso, só que o que acontece? Normalmente vocês não têm dinheiro, nem tempo, nem paciência de ver o bicho piorar, de ver o bicho ficar coçando, de aumentar a ferida, de aumentar a lambedura, de aumentar sangramento, pruriginoso, descamativo, purulento, a situação, e vocês querem uma medida mais rápida. Então, o que acontece? Uma das linhas de tratamento que eu costumo fazer, tá? Que eu também sei fazer, né? Esses exames, isso tudo para quem quer. E a gente pode até seguir uma linha de fazer o meio do caminho, tá? O intermediário, que é para quem quer seguir essa linha e também não quer deixar o cachorro sofrer, a gente pode mandar fazer cultura, raspado, antibiograma antes de medicar. Porque se você fizer antibiótico, esse antibiótico foi eficaz, aí não vai crescer bactéria, a gente não vai ter essa resposta, entende? Mas normalmente o que é mais habitual, o que as pessoas preferem? Não quero fazer exame, tá? Isso é muito comum. Não quero fazer exame. Muita gente, muitos proprietários, né? Muitos tutores proprietários, né? Que estão levando o seu cão, o seu gato nessa consulta. Muitas vezes eles estão ansiosos, vocês estão ansiosos, vocês estão querendo ver um resultado mais rápido, já não está aguentando, o bicho é como se fosse um filho, né? Então não quero ver ele sofrer, não quero ver ele nessa agonia, tira isso com a mão imediatamente, por favor. Então isso muitas vezes requer a gente fazer aquela injeçãozinha que o certo seria não fazer, tá? Mas a gente acaba fazendo, porque a gente também quer aliviar e vocês querem que alivie, e é uma coisa que a gente tem que usar com cuidado, com critério, com jeito, a bendita da injeção de um corticoide. Se for um cardiopata, a gente pode preferir um AINE, que é um anti-inflamatório não esteroide, porque apesar dele ser mais sutil e menos drástico assim, na questão de tirar a coceira com a mão, ele vai ser de eleição, porque ele não vai prejudicar a questão de eletrólitos, né? Quando a gente fala de corticoide, é maravilhoso, a gente tira com a mão aí a inflamação, tá? A inflamação, modulando a inflamação, a gente modula muito bem a dor, o desconforto, a coceira, a ardência, tira com a mão, tá? Só que quando a gente está falando de corticoide, o que a gente está falando? Nós estamos falando de prednisona, dexametasona. Esses corticoides, eles são análogos sintéticos similares ao que o organismo do mamífero já produz. Então as nossas glândulas suprarrenais, elas produzem pela manhã pico de corticosteroide. Então esses picos de corticosteroides, né, os hormônios do estresse, acordar para nós é um pequeno estresse. Então a natureza faz assim. Ao acordar, nós temos pico, tá? Todo mamífero tem um pico de cortisol, acordou, um pequeno estresse, as glândulas trabalhando, os hormônios lá em cima, inclusive o hormônio do estresse. Acordei, estou estressado, estou preocupado na natureza, se vai vir predador em cima de mim, acabou aquele sono gostoso, estou em sinal de alerta já. Então, pico dos corticosteroides,
que são esses hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais ou adrenais, chamadas adrenais, adrenais ou suprarrenais, porque estão geograficamente acima dos rins, né? Só por causa da posição. Então, quando nós damos um sintético similar, e nós estamos pensando no efeito desejável, nós estamos falando de glicocorticoides, e esses glicocorticoides, eles são desejáveis, eles fazem o efeito que a gente precisa, mas a gente não tem como separar o efeito glicocorticoide de efeito mineralocorticoide, que seriam os mineralocorticoides, que envolvem os minerais. Estamos falando especificamente do sódio. Então o sódio, quando ele vai está circulante, ele vai parar também no interstício, que seria o interstício, né, o meio das células, aquele meio da matriz. Então esse meio da célula que puxa o sódio, ele puxa com ele água. Então existe um efeito de inchar, quando a gente usa muito, por muito tempo, esses minerais vão para o interstício e depois eles vão voltar e vão puxar a água junto com o sódio para dentro dos vasos. Aí é que um cardiopata não pode estar utilizando de qualquer maneira, de qualquer jeito, e é bom sempre evitar usar corticoide para quem é cardiopata, porque essa pressão vai acabar aumentando. Então a gente vai mexer com o sistema cardiovascular por utilizar corticosteroide. Simplesmente por utilizar corticosteroide, nós estamos mexendo sim com o sistema cardiovascular, com a questão de pressão. Então é muito sério isso, é uma questão que a gente tem que fazer com critério, com cautela, e quando se trata de um cardiopata, se a situação permitir, a gente tenta entrar com um AINE, com anti-inflamatório não esteroide, lembrando que diclofenaco não se usa para cão e gato, tá? Diclofenaco, o conhecido cataflã, diclofenaco sódico, diclofenaco potássico, que eu fiz, deixei um short explicando aí também para vocês brevemente. Isso não se usa, isso causa úlcera no estômago de cães e gatos. Então não devemos usar jamais o diclofenaco, jamais devemos usar o cataflã, tá? Cataflã não se usa para cão e muito menos para gato, tá? Cataflã não, diclofenaco não, jamais. Tá? O que seria um AINE para um cão, né? Um meloxicam, muito conhecido, meloxivert, tá? Chamado Maxicam também, a marca Maxicam, Meloxivert, é um meloxicam, tá? A dose é 0,1 mg por quilo uma vez ao dia, tá? E aí não importa o horário, que a gente está falando de anti-inflamatório não esteroide, um AINE. Quando a gente fala de AIE, que é muito mais efetivo, a gente está falando de, como eu falei, prednisolona, prednisona, dexametasona e por aí vai. Então, os corticosteroides, os corticoides têm um efeito muito mais assim rápido, tirar com a mão. Por quê? Vou falar um pouquinho de inflamação aqui, tá, para vocês. Quando a gente fala de inflamação, a gente tem uma cascata aqui em cima, tá? Uma cascata que ela vem de fosfolipase A2, que seria a mãe de todas as inflamações. Vamos fazer uma inflamação para cá e outra para cá, tá? A inflamação desse lado aqui, a gente está falando de uma inflamação que é uma inflamação completa, que ela está indo desde a quimiotaxia, chamando células de reparação, sinalização de dor, sinalização de desconforto, sinalização que tem alguma coisa errada, chamando células de reparação tecidual. É uma inflamação que essa mãe aqui, ela chama tudo, essa fosfolipase A2. Ela vai chamar uma rede de reparação e ela vai chamar uma outra rede de mediadores químicos. Então, o que significa isso? A parte de mediadores químicos, se for só ela, mediadores químicos que eu falo são estaminas, né, que seria um antihistamínico, dexlorfeniramina, por exemplo, que é o polaramine, tem pouquíssimo efeito para cachorro, mas tem também. Você tira mais essas químicas que está lá embaixo na cascata, que é uma questão assim mais linha de frente, tá? Quando a gente tira aqui, a gente tira tudo, inclusive a reparação tecidual. Então, para fechar uma úlcera é um pouco mais difícil, mas às vezes a gente tem que usar no momento que está muito crítico para que seja mais rápido, para que tenha mais velocidade. Então, aí é uma das medicações são uma das medicações mais usadas, uma das medicações mais necessárias num caso agudo, muitas vezes um processo crônico, mas também agudo.
e aí a gente usa num primeiro momento, pelo menos um ataquezinho. Normalmente a gente faz sim uma dexametasona, um corticoidezinho, manda tomar para casa um tempinho, tá? E com muita cautela, com muito critério. Sempre sabendo aí avaliar cada situação, não é de qualquer jeito, não é qualquer paciente, não é qualquer idade, não é qualquer situação que exige isso, mas muitas vezes é bem comum, é bem cotidiano a gente ver essa situação de necessidade de utilizar isso. Então, assim, precisamos desinflamar para quê? Para dar integridade de membrana. Precisamos dar integridade de membrana. O que é integridade de membrana? Se eu estou com corticoide circulante aqui, um nível alto de circulante, vou dar um exemplo para vocês. A suprarrenal, ela envolve outros hormônios, por exemplo, a adrenalina, né? Por que uma pessoa está aqui sentada, de repente passou um trem no trilho e decepou a perna da pessoa, a pessoa parece que não sente tanta dor, parece que não é aquela coisa tão absurda, a pessoa nem desmaiou de dor, ainda saiu espirrando sangue longe e saiu correndo, arrancou um pedaço da mão. Por quê? Porque a adrenalina, os hormônios jogam com tudo isso daí, esses hormônios do estresse, e eles vão causar uma modulação da algesia. Então a gente vai ter um efeito analgésico provocado pela modulação do anti-inflamatório esteroide, e isso é muito rápido. Então a gente tem esse gatilho, é muito rápido, é muito veloz que acontece a liberação de adrenalina, de corticosteroides, para você realmente não sentir, não desmaiar de dor, não sentir aquela dor absurda. Então nós liberamos isso, nós mamíferos liberamos isso daí, os cães liberam, né, os corticoides, e esses corticosteroides eles vão agir dessa forma aí. A partir do momento que a gente desinflamou, que a gente deu integridade de membrana para o tecido, ou se está bem alto aqui o nível de corticosteroide, muito alto, muito alto, eu dou uma martelada na minha mão, uma martelada no meu braço, e eu praticamente não vai inchar, isso não vai doer muito, isso não vai inchar, isso não vai ficar vermelho, porque o corticoide já estava lá em cima quando aconteceu a marretada. Então é um mecanismo de proteção, e o que é mais importante, o que a gente usa muito, lança a mão de usar isso daí, é a questão da velocidade de ação, a praticidade. A gente mostra um efeito meio que tirar com a mão, mas é perigoso, né? Antigamente na medicina costumava se falar muito, ó, não sabe o que tem, mete cortem. E na medicina veterinária, que tem origem junto com a medicina humana, também falou-se muito isso aí nas universidades, ó, não sabe o que tem, mete cortem. Hoje em dia falamos o contrário, não sabe o que tem, não dê mete cortem, porque isso meio que vira remédio para tudo e vamos tacar mete cortem. Não é assim, né? Já falamos aqui que isso é uma questão delicada, uma questão perigosa, mas a gente usa assim com critério, sabendo o que está fazendo, tudo calculado, tudo acompanhando o paciente principalmente, né? Fazemos isso. O que precisamos fazer também? Precisamos zerar, né? A gente precisa equilibrar, a gente precisa zerar os micro-organismos, né? Então, assim, o início, a gente dando integridade de membrana, a gente desinflamando, modulando essa inflamação, a gente tira muito da dor, muito da ardência, muito do desconforto, e principalmente também o que a gente mais quer, que é tirar a coceira, o incômodo, né? E dor, tá? Modulando a inflamação, a gente tira muito de dor. E aí, dando integridade de membrana, o início da construção da integridade da membrana, para parar de novos ácaros quererem escavar, fazer novos túneis, e essa pele que está toda ao redor e que está tendendo aí pelo mesmo caminho, você dá integridade para ela naquele mesmo momento, para que os ácaros que estão escavando ali não causem uma inflamação absurda, desordenada, que vai gerar mais e mais e mais aquele processo que vai desencadeando uma bola de neve. Então, como que funciona isso? Eu desinflamei, eu ataquei a inflamação, agora nesse mesmo momento eu vou precisar zerar micro-organismos. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer um ataque a bactérias. Esse ataque a bactérias, ele vai ser com antibiótico de amplo espectro. Se eu não tenho cultura, não tenho raspado, não tenho antibiograma, eu vou precisar usar um antibiótico de amplo espectro, tá? Pode ser uma cefalexina com efeito de depósito em gordura, que é o mais específico, que é o mais comum,
que é o antibiótico de eleição para a pele, tá? Uma rilexine com efeito de depósito em gordura, uma cefalexina especial com efeito de depósito em gordura, ou então só começar com uma cefalexina via oral a cada exatamente 12 horas, 20 dias, tá? Tô dando exemplo, cada situação é uma situação, tá? Não tô falando não é uma receitinha pronta, não. Isso depende de cada situação, de cada avaliação, mas o antibiótico de eleição para a pele costuma ser a cefalexina. Se não utilizou recentemente, ou se faz muito tempo que não utiliza, ou nunca utilizou, normalmente ela costuma ser eficaz, tá? Então a escolha do antibiótico depende do seu veterinário. O seu veterinário é que vai analisar, você vai levar todas as receitas, tudo que você já fez, quando fez, como fez. E é importante falar a verdade nesse momento, tá? Falar o que realmente foi feito, quanto tempo usou, se atrasou o horário, se não atrasou, se trocou de antibiótico, se usou vários antibióticos, tá? Eu gosto muito de utilizar nesse primeiro momento também o Agemox, que é a amoxicilina com clavulanato, tá? Por quê? Porque a amoxicilina é um dos mais inofensivos para a própria saúde, para o próprio organismo, né? A gente ouve falar que bebê humano também usa-se muito amoxicilina. Então a amoxicilina é tranquilo, e a gente não está mexendo com terceira, quarta, quinta geração, estamos falando de amoxicilina, tá? Tem alguns casos, acredito que até mulher grávida toma, já vi falar. Então, a amoxicilina com efeito de depósito, no caso do Agemox também, tá? Poderia começar para fazer um início do ataque, e essa continuação vai ter que durar algum tempo, vai ter que durar alguns dias, e acompanhando o paciente de perto. Precisamos fazer um ataque ao fungo, né? A gente tem que falar do fungo também. Cetoconazol ataca bem o fungo, tá? Só que eu não gosto de usar o cetoconazol, porque o cetoconazol é mais hepatotóxico, ele vai atacar mais o fígado. Então o que a gente costuma utilizar, tá, que é bem menos hepatotóxico, porém também tem a sua toxicidade, droga é droga, né? Não tem esse nome à toa. Então o itraconazol, tá? O itraconazol é menos hepatotóxico do que o cetoconazol, do que o fluconazol, do que outros fungicidas, tá? Que a gente usa para fim sistêmico, de tomar, né? De ingerir o antifúngico. Então o itraconazol ele vai fazer um ataque, né, ao fungo. Ele não é poderia ser um de marca, um muito bom, ou a gente pode usar um manipuladinho também de uma farmácia de manipulação confiável, tá? Assim como a gente pode mandar fazer a cefalexina certinha para o peso na continuidade. Pode começar com a amoxicilina para o ataque a bactérias e fazer uma continuidade com a cefalexina manipulada certinha para o peso a cada exatamente 12 horas, junto da forma com o anti-inflamatório, que a gente pode pôr lá um carprofeno muito utilizado aí, um AINE, né, um anti-inflamatório não esteroide, que muitos renais podem utilizar, o carprofeno, tá? Então é bem bacana utilizar ele a cada 12 horas, tá? O itraconazol também, o ataque ao fungo. Então estamos falando do carprofeno para o ataque à inflamação, a cefalexina para o ataque à bactéria e o itraconazol, o ataque ao fungo, tá? A gente fazer esse ataque. É interessante a gente também pensar em proteger o fígado do animal, tá? Porque a gente está falando de administração de drogas. Então, como que a gente protege o fígado? A gente usa silimarina. A silimarina vem lá do cardo mariano. A silimarina, o que ela faz? Ela vai proteger a membrana do hepatócito, a célula funcional do fígado. O que é o fígado? O fígado é o grande laboratório do corpo. Ele que metaboliza tudo, que metaboliza as drogas, que detoxifica o organismo quando o próprio organismo está produzindo toxinas para se prejudicar frente a algum ataque, algum dano que está sofrendo, um câncer, um ataque microbiológico. Quando faz a lise na parede das bactérias, essas bactérias liberam toxinas, aí a endotoxemia às vezes pode ser muito intensa, pode ser mais agressiva do que a própria bacteremia, a endotoxemia da lise da parede dessas bactérias para o próprio fígado. Então, quando a gente está falando em ataque à bactéria, a utilização e metabolização de drogas em geral, o próprio itraconazol, o próprio cefalexina, o próprio carprofeno, a própria
prednisolona, ou dexametasona, ou meloxicam, a gente está falando em dar uma judiada do fígado. É o fígado que vai estar na linha de frente, é o fígado que vai estar sofrendo aí os efeitos deletérios, que vai precisar se defender desse grande ataque aí que o próprio organismo já está promovendo, e a gente vai promover um pouco mais para poder liberar, para poder dar a integridade de membrana e para poder fazer uma faxina, para poder limpar toda essa superfície, esse desequilíbrio dermatológico. Então, como que vai funcionar isso daí? Vamos fazer, como eu falei, o ataque ao ácaro. O ataque ao ácaro vai ser, eu não falei ainda, perdão, uma abamectina, uma ivermectina, uma moxidectina, tá? Isso pode fazer um ataque ao ácaro, sabendo utilizar também, tá? Essa mesma droga, ela também vai fazer um ataque, aí vai amargar, aí, como se fosse amargar o sangue do bicho para ectoparasitas, como pulgas e carrapatos, bicheira de mosca, que é a miíase, né, que a gente chama de miíase, para os bernes, dá uma segurada, dá uma ajudada com isso. O próprio verme do coração, a girofilária, tá? A ivermectina, ela ajuda com isso daí também. Mas a gente está falando aqui do ataque ao ácaro, esse ácaro que escavou, esse ácaro que está escavando, esse ácaro que deixou seus ovos. A gente está falando de ataque e de prevenção, tá? Porque esses ovos aí, eles estão lá embaixo. Quando a pele ficar íntegra e você não estiver usando nada para combater, nenhum frontline, nenhum advocate, nenhuma moxidectina, nenhum uso tópico, nenhuma manutenção, nenhum fluoralaner como o Bravecto, ou uma outra molécula de alaner, como, por exemplo, o NexGard, ou, por exemplo, o Simparic, não estamos usando nada para combater esses acarídeos. Esse ovo que está lá dentro íntegro, ele eclode e vai escavando até a superfície, faz um novo túnel, começa a entrar toda a galera de novo, começa a entrar de novo mais ácaros, escavando, deixando seus ovos, abre espaço para as bactérias oportunistas, para os fungos oportunistas que vão carreá-las, e aí coça de novo, e aí avermelha de novo e começa de novo. Uma otite, por exemplo, né, que é uma dermatite dentro da orelha. Então, dentro da orelha você tem os micro espaços dentro de um macro espaço que é quentinho e úmido, que é tudo que o fungo quer. Tudo que o fungo quer é quentinho e úmido. Então, não raro as dermatites de ouvido, as otites, elas começam porque muitas vezes caiu água da chuva, beagle às vezes molhando, bebendo água, acontece. Às vezes o pet shop descuidado, que vai dar banho e deixa cair uma água, fala que não pode, que não deixa de jeito nenhum. E uma coisa importante para falar sobre isso, essa umidade no quentinho e úmido, essa questão de água no vidro, isso é uma coisa muito séria. E às vezes o pet shop pode colocar um algodão hidrófilo, esse algodão comum, isso não é correto, nem vocês em casa, e nem o pet shop colocar um algodão hidrófilo, porque o que o algodão hidrófilo faz? Se a água bater aqui e pegar, ela vai canalizar e vai levar mais água lá para o conduto, e essa água vai levar a umidade onde não deve, e vai ser pior do que se nem estivesse usando nada, se você usar um algodão hidrófilo, algodão comum, esse que você compra fácil na farmácia. Como que é o algodão adequado? Esse algodão adequado, ele vai ser um algodão hidrófobo. Algodão hidrófobo é um algodão gorduroso, um algodão parafinado que vai repelir a água. Você abre a torneira em cima dele, a água não penetra nele. Então esse algodão você coloca tampando bem o ouvido e mesmo assim evita de jogar água aqui perto, tá? Vai dar o banho, lava a cabeça, lava tudo bichinho certinho e evita cair água dentro desse ouvido, tá? Então a gente tem que pensar em tudo. Em relação aos micro-organismos e como a gente faz o ataque, eu já expliquei. Então a gente faz o ataque ao ácaro, ao fungo, à bactéria, à inflamação e a gente protege o fígado. São 5 itens, tá? Agora vamos falar dos fatores perpetuantes dos cães alérgicos, dos cães atópicos. O que seria um cão atópico? Um cão que é alérgico a tudo, tá? Então as alergias, os cães alérgicos, vamos supor ceramida, tá? Vou dar um exemplo para ficar didático. A ceramida vai de 1 a 9, tá? Exemplificando aqui para vocês para ficar mais didático. Então, a gente tem a ceramida fechadinha assim, tá? Essa ceramida fechadinha assim. Vamos supor lá que a belinha, a poodle branca belinha, que é muito comum a gente ver, né? A poodle branca belinha coça muito, não tem nada, não tem pulga, não tem carrapato. A gente pensou nos fatores perpetuantes, tá? Falar aqui dos fatores perpetuantes primeiro.
que são fatores perpetuantes? São fatores alérgenos, né? No humano e na veterinária também tem aqueles exames que coloca lá pólen de abelha, coloca pólen de eucalipto silvestre, coloca palha de serralheria, coloca arroz, coloca amendoim, coloca um monte de coisa para ver o que é mais alérgico. São esses testes aí. Não menosprezando o teste, tá? Mas assim, como eu falei, muitos de vocês não têm tempo, não têm paciência e não têm dinheiro para ficar fazendo um monte de teste. E a gente sabe que os alérgicos são alérgicos a muita coisa. Então, alérgico à picada de pulga, o que acontece? A saliva da pulga, a pulga picou, a pulga não está mais ali, a pulga picou há 3 meses atrás. E o animal está pipocando o corpo inteiro, está empipocado, ele está totalmente tomado aí de coceira, tá? Mas você não tem a pulga, nem no ambiente, comprovadamente, foi dedetizado, foi garantido, não foi achado nenhuma pulga, nem no paciente e nem no ambiente mais. Porém, aquela picada que ele levou 3 meses atrás, tá? A saliva da pulga que entrou ali está empipocando o cachorro sem parar o tempo todo. Se a gente não modular, se a gente não pôr o pé no freio, isso não vai parar, isso não vai ter fim, porque é uma coceira, é uma lambida e tudo isso desencadeado por aquela salivinha daquela pulga que ficou ali. Então é muito sério isso. E eu tô falando de um nível drástico de alergia, a gente vê isso todo dia e a gente às vezes pega de paciente que veio de 20 dermatologistas, a pessoa não teve tempo, não teve paciência, não teve dinheiro para fazer o tratamento bom, o tratamento correto, porque a gente sabe que é caro. Então, o que acontece? O cachorro está empipocando por causa daquela saliva. Estou falando de fatores perpetuantes, tá? Ou a saliva de ectoparasitas, a gente chama isso de DAP, dermatite alérgica à picada de ectoparasitas. Tá? Esses ectoparasitas normalmente são as pulgas e os carrapatos. Então, a saliva desses parasitas que picaram e que estão causando uma alergia, isso aí são ectoparasitas e são um dos fatores perpetuantes das alergias, das atopias, dos cachorros muito alérgicos, por exemplo, o gato muito alérgico também, que ele arranca tudo o pelo, ele coça muito porque a pulga está andando sobre ele. Tem aquele gato que está infestado de pulga, mas ele nem liga muito, ele não coça muito e está tranquilo. Agora tem um gato que quase não tem pulga e você nem vê a pulga nele, mas quando a pulga pica, ele coça. Então, são particularidades, gente. Então isso aí depende de cada paciente. Cada paciente é único, cada paciente tem que ser avaliado pelo seu veterinário. A clínica ela é muito minuciosa, é uma conversa grande, né? Essa aqui é uma consulta que eu costumo ter, tá? E a gente tem que falar sobre tudo isso. Os fatores perpetuantes nós estamos falando agora. Falamos da pulga e falamos do carrapato, tá? Falamos de 2 fatores perpetuantes. Agora uma coisa que vocês nem imaginam, que é 1 milhão de vezes acima do que a pulga, acima do que o carrapato, que muitos de vocês não imaginam, uma dica de ouro, uma dica diamante para vocês, na verdade, do fator perpetuante, o número 1, o mais importante de todos os fatores perpetuantes, o que é? O bendito vestígio de um produto de limpeza. E tem muita gente que vai dando banho no quintal, vai lavando o quintal e o cachorro fica assim, ó, fica zanzando, fica em cima para lá e para cá e taca ali produto de limpeza e usa água sanitária, e usa cloro e o bicho vai e pisa em cima e depois fica lambendo a patinha, não sabe por quê, é carência tal. Tem carência também, mas ele pisou no cloro, poxa. Se ele pisou na água sanitária, se ele pisou no cloro que você está lavando o teu quintal, ou lavando a casa, ou passando produto químico no chão, esquece, isso aí vai dar um problemão, tá? Produtos de limpeza no chão é o número 1 fator perpetuante, 1 milhão de vezes mais do que aquela mesma pulga que eu falei, que empipoca o animal 3 meses depois que você não tem mais a pulga. Se você tiver vestígio de produto de limpeza no chão, você pode ter certeza, você está usando o fator perpetuante, um fator ambiental, número 1, mais agressivo possível, mesmo que você fale, doutor Paulo, eu estou fazendo vinagre de maçã, eu passo só detergente, eu passo só... tem gente que fala, eu passo só água. Não, então tudo bem, você passa só água, mas você não está limpando direito, né? Pode usar o produto que você precisa usar, que você está habituado a usar, mas tranca o bichinho lá num banheiro, tranca num quarto que ele não vai sentir o cheiro. Se o cachorro espirra, ele está espirrando, ele já está mostrando aqui, ó, o tanto que ele é alérgico. Então ele espirrou, ele está mostrando que ele é alérgico demais, alérgico aí o cheirinho do teu desodorante, do teu perfume. Então é um paciente muito, muito, muito alérgico. Então ele já mostra aqui o tanto que é. Na pele, então isso vai ser muito pior. E o que eu estava falando da ciramida é o seguinte, vamos supor lá a belinha, poodle branca,
8 anos e de repente já sempre coçou, a vida inteira coçou e agora coça muito mais. É óbvio, né? Então, quando a gente é jovem, a gente é uma uva. Então, uma uva é uma célula aqui, outra célula aqui. E aí você tem essa bolinha, tá? E ela tá túrgida, ela tá cheia, ela tem matriz, ela tem colágeno, ela tem elastina, ela tem principalmente água, ela tem hidratação. E aí uma bolinha, uma uvinha perto da outra uvinha fecha o espaço. E quando a gente fica velho, quando a gente envelhece, é uma uva passa, é ressecada. Então, esses espaços que existem entre as células intercelulares, vai ser justamente aqui onde vai entrar um fator perpetuante, o pólen, a palha de uma serralheria, a poluição, a fumaça de quem está fumando perto do cachorro, vai entrar tudo ali, né? Então, aí vai ter coceira, aí vai ter problema, aí vai desencadear uma coisa que desencadeia outra, aquela situação que vai ficando maior, uma bola de neve. Então, é por aí. Ceramida, que vai de 1 a 9. Vamos supor que a Belinha Poodle, ou o Lhasa, ou o Shih Tzu, que quem tem sabe que coça, mesmo sem ter nenhum fator perpetuante. Por quê? Porque a ceramida, normalmente, ela é fechadinha, ela tem que ser fechadinha ali. Ceramida que vai de 1 a 9, eu vou falar de uma maneira esquemática para poder ficar didático para vocês entenderem, tá? Não exatamente é assim, mas vamos supor que do Spitz alemão lá, ou do Shih Tzu Toy de 1 ano e meio, tá? O jovem, já castradinho, tudo ok. Esse Toy, que é um Shih Tzu ou um Spitz, ele tem coça direto, lambe direto, tem fatores de carência também, a gente vai falar sobre isso, os fatores emocionais, psicológicos, né? Mas por que realmente a pele de verdade, ela realmente dá uma coçadinha, mesmo eu tô falando de um paciente jovem, que teoricamente não teria essa questão da uva, da célula junto com a outra célula, a célula ainda tem a sua hidratação, ainda não é uma uva passa, ainda é uma uva. E por que ela coça? A ceramida, ela é defeito genético, tá, gente? Vamos supor que do Toy, a ceramida 3 e a ceramida 7, uma tá assim e a outra tá assim. Ela não fechou, ela não tá assim bonitinha, fechadinha. Então, nesses pontos estratégicos, esses pontos de defeito genético, onde eu não tenho um fechamento completo, absoluto, eu vou ter uma pequena evaporação. E essa sutil evaporação, o fato da pele ser sutilmente mais seca, já faz coçar. Então isso já é o início. E isso vai ser agravado por fatores ambientais e fatores emocionais. Vou falar dos fatores emocionais que vai ficar muito fácil de vocês entenderem, tá? Vou dar um exemplo de uma criança, tá? O que é um fator emocional? O fator emocional é o seguinte, se eu sou uma criança, eu tenho 7 anos de idade, né? Vamos falar de uma família tradicional, patriarcal, aquela que eu fui criado, por exemplo, né? Se eu sou uma criança uma criança de 7 anos de idade, e eu estou fazendo aqui meu dever de escola, estou fazendo a minha tarefa, né? Todo mundo sabe que toda criança tem desejo de falar, olha mãe, olha o desenho que eu estou fazendo, olha aqui mãe, olha que legal, olha o que eu estou fazendo aqui, olha que bacana, e tal e coisa, né? A gente quer chamar atenção, a gente quer mostrar para nossa mãe, para os nossos pais que a gente tá ali aflorando, que a gente quer ser o centro das atenções deles o tempo inteiro, e a gente já entende, o lado consciente sabe que a gente não pode fazer isso, porque já teve conversa, porque nós somos animais conscientes, porque a parte consciente já entendeu que, olha, eu tenho a minha obrigação aqui, minha mãe tem a obrigação ali, minha mãe tá lavando louça atrás de mim, meu pai tá trabalhando numa fábrica, sei lá, na Embraer, tá trabalhando lá. E eu sou uma criança que já fui na escola, agora eu estou em casa fazendo aquela coisa chata que é a minha tarefa, fazendo a minha lição escolar ali. E eu estou na minha obrigação, então eu tenho que fazer aquilo para depois eu poder brincar com os amiguinhos, etc. Mas no momento que eu estou ali, eu quero uma atenção da minha mãe, eu não sei disso, tá? Não é de malandragem, eu quero uma atenção da minha mãe e eu vou dar um jeito inconsciente, o ego ele é muito mais forte do que o consciente. Então o que acontece com isso? Eu vou, por exemplo, morder o lápis. A minha mãe já me falou, a minha mãe já me explicou que eu não devo morder o lápis.
Não devo morder o lápis porque o lápis tem grafite, porque grafite é tóxica, porque grafite é venenosa, porque o lápis custa caro, porque já comprou trocentos lápis e eu já estraguei um monte de lápis, faz do lápis aí virar um pincel, aquele traseiro do lápis, quem nunca, né? Então, que nem meio que o Chaves, né? Faz meio que sem querer querendo aquilo. Por quê? Porque na hora que eu levar um tapa, na hora que eu levar uma bronca, um sermão, ou ficar de castigo, ou minha mãe resolver colocar até pimenta lá para queimar minha boca para eu aprender que eu não tenho que lamber aquilo, que eu não tenho que morder ao fundo do lápis, eu apanhei, eu levei uma bronca, ou ela chegou e tentou conversar com amor, com carinho. Então, isso aí depende de cada pai. Na hora que ela me dirigiu uma atenção, o que ela fez? Ela nutriu meu ego, meu inconsciente, que eu não fiz de malandragem, tanto é que eu não quero apanhar, não quero levar sermão, eu já sei das coisas, então eu não quero que aconteça isso conscientemente, mas inconscientemente eu quero sim, porque eu ganhei uma atenção, e essa atenção é uma atenção negativa, mas é uma atenção. Então, naquele momento, eu sou o centro das atenções, eu estou aqui no centro do seu abraço. Então, a mesma base da psicologia infantil é a mesma base da psicologia com os animais, cães e gatos, principalmente os cães. Então, esse tratamento emocional psicológico é muito importante vocês entenderem. Por quê? Porque o cão e o gato, principalmente o cão, ele quer estar chamando tua atenção. Muitas vezes ele quer estar chamando tua atenção, ele quer instintivamente, inconscientemente, e é uma coisa que realmente não é de malandragem, é assim, às vezes por carência mesmo, nasce um bebê na casa, a mãe tem um bebê novo, tá grávida e já percebe, o cachorro não é bobo, ele já percebe que ele vai ter uma competição ali, então ele começa a sentar e lamber as patinhas. Aí o que você faz? Você vê que o cachorro tá lambendo a patinha, você para tudo, você larga os seus afazeres, você larga tuas malas, teu notebook, você coloca lá os seus apetrechos ali num canto e fala, ô filho, o que você tem? Vem cá. E aí pronto, aí ele para. Ou então você pega e fala, para com isso. Aí ele para. Ou você fala assim, olha, para com isso. Manda parar, ou você pega e fala assim, olha, cada um tem o seu jeito, mas você dirige uma atenção. Ou então você fala, olha, o veterinário falou, adestrador, que é eu não sou adestrador, tá, gente? Então não sou psicólogo, nem adestrador canino. Então o correto, a base do adestramento, né, o psicólogo canino é o adestrador, e o pouco que a gente aprende com ele ajuda muito a gente na clínica, especialmente nessa questão de dermatologia, porque a gente está passando de um cômodo para o outro, e se o bicho está quietinho, se o bicho não está lambendo nada, você nem liga para ele. Normalmente você não liga para ele, o inconsciente dele quer que você ligue para ele. Então como que eu ensino a tratar isso, mesmo sem ser psicólogo, sem ser adestrador? Tá coçando, tá lambendo? Não fala pro esposo, pra esposa, pro filho, pra mãe, pro pai, pro irmão, pra irmã. Não fala, olha, o veterinário falou, o adestrador falou que não pode fazer nada. Simplesmente não faça. Gelo, desprezo, silêncio. Gelo, desprezo, silêncio absoluto. Não fala nada, finge que não viu, sai de perto e não dá atenção nenhuma. Essa é a maneira de tratar, e não desistam disso. Dezenas, centenas de vezes, nós estamos falando de tratamento emocional, tá? Porque a gente vai tirar com a mão, como eu falei, o ácaro, o fungo, a bactéria, a inflamação, nós vamos tirar com a mão tudo isso daí, nós vamos proteger o fígado também, e a hora que você não tiver nada disso, o que vai sobrar? Fatores emocionais, fatores psicológicos que vão fazer com que o seu bichinho continue lambendo patinha, continue talvez coçando a orelha, sem ter mais nada ali, coçando alguma parte do corpo, raspando no sofá, fazendo alguma coisa nesse sentido aí. E aí como que a gente trata? Desprezo, gelo, e ao mesmo tempo, tão importante quanto, ou até mais, é a gente se cobrar de tô passando de um quarto para o outro, de um cômodo para o outro, o que eu vou fazer? Ah, tá ali, o Bilu tá quietinho agora, não tá mexendo com nada, então eu tô com os meus afazeres, eu tô com os meus problemas, eu tô com a minha rotina, eu tenho que fazer as minhas obrigações, as minhas tarefas, eu tô passando de um cômodo pro outro, meu chefe tá me cobrando. Aí o que eu faço com o Bilu? Naturalmente, eu não ligo para ele, eu passo... Agora, se ele estivesse lambendo, eu largaria tudo e iria lá dar uma atenção para ele, não é isso que a gente faz? Então a gente com isso está alimentando que ele faça cada vez mais, que ele jogue essa lambida podre, dessa boca podre, desse monte de bactéria podre, que é pior do que as fezes, como eu falei, e joga em cima de uma situação onde não tem nada, e aí eu começo a ter esse problema junto com o fator psicossomático, psicológico, emocional, mais as bactérias podres da boca, que desequilibrou aquela flora que estava organizadinha, que estava equilibrada, eu joguei em cima disso a saliva, tá? Eu desequilibrei uma flora por carência, eu comecei por carência,
Então eu estou ensinando vocês a cortar isso daí, tá? E aí, como eu falei, dezenas, centenas de vezes, não desistam disso. Tá coçando, tá lambendo? Gelo, desprezo, silêncio absoluto, finge que não viu. Ao mesmo tempo que estou passando de um quarto para o outro, de uma sala para outra, eu vi o Bilu lá quietinho. Obrigado, filho. Obrigado, Bilu, por você não estar se coçando. Obrigado por você ser aí o filhinho do papai ou da mamãe, que você tá bem comportado. Aí você dá beijo, você dá abraço, você faz o que você quiser, você conversa, você direciona uma atenção, você abraça. Tá? Não espera o bichinho sentir no ego que ele tá faltando para você, não, mas eu dou muito carinho para ele, mas você dá quando você quer. Você tem que se cobrar de toda vez que vê, dar um carinho se ele não estiver aprontando. Não tá comendo um chinelo, não tá comendo cocô, não tá, sabe, muitas coisas que eles aprontam é para chamar atenção, mas não é de malandragem, é inconsciente. Então, eu tô ensinando aqui como tratar o bicho, que ele não sabe que ele está fazendo ele não é de malandragem, ele não sabe que ele tá dessa forma, ele está cobrando. Instintivamente, ele só sente, ele simplesmente sente, olha, eu tô aqui largado, vou me lamber. Isso já deu certo antes, só que ele não pensa assim, ele simplesmente sente. Ele lambe, aí ele leva uma bronca, ele para, aquela bronca foi uma atenção negativa, mas foi uma atenção, uma repreensão. Ele foi repreendido, e quando ele foi repreendido, ou então quando ele tomou uma atenção, ô filho, o que você tem? Ele também ganhou atenção, entendeu? Então o que eu estou ensinando aqui é cortar o mal pela raiz, é reverter o processo de atenção. A atenção merece quando não está aprontando, quando não está lambendo, quando não está se coçando, quando não está se mutilando, quando não está comendo cocô, quando não está comendo chinelo, quando não está destruindo as coisas. Então, não sou psicólogo, não sou adestrador, mas em relação à lambedura, em relação à coceira de orelha, é assim que a gente trata. É claro que muitas vezes isso aí a gente não pode se dar o luxo de fazer em alguns momentos, tá? Que a situação está muito séria. A gente tem realmente que colocar aquele tal do colar do cone da vergonha, né? A gente chama de colar elisabetano. O colar elisabetano é aquele abajur invertido, que ele tem umas argolinhas que você vira para baixo e você passa uma coleira de pescoço e você ajusta como se fosse uma fivela de cinta e deixa bem apertadinho aqui e cobrindo até 2 dedos além da ponta do focinho, tá? E aquilo lá não é judiar. Ele vai comer, ele vai beber, ele vai dormir normalmente. Claro, os primeiros 3, 4 dias são os mais difíceis, principalmente para quem não usou ou para quem já fez uma chantagem emocional muito grande ao usar o colar elisabetano. Então, o colar elisabetano, normalmente os especialistas falam para vocês, mais de 50% de todo o tratamento de pele, olhos e ouvidos é a utilização contínua do colar elisabetano, ajustado na base do pescoço, com coleira de couro de pescoço, cobrindo até 2 dedos além da ponta do focinho, para comer, para beber, para dormir, para viver. Os primeiros 3, 4 dias, a primeira semaninha é o mais difícil, mas às vezes a gente tem que ficar 40, 60, 90 dias usando isso para ter um tratamento eficaz, né, para que realmente fique impedido de coçar. E aí no momento que a pele estiver íntegra, porque você já fez a limpeza com clorexidina, tá, o tratamento vai vir de dentro para fora e de fora para dentro. Em cima das feridas, eu sempre costumo pedir para as pessoas assim, né, cada clínico pode fazer da sua maneira, mas eu costumo pedir para as pessoas fazerem um tratamento, dependendo da lesão, né? Eu vou generalizar aqui, mas a maioria das vezes casquinha, né? Mas às vezes que eu pego, né? Casquinhas, descamações, né? Tipo caspa, né? Aí a gente pede para limpar em cima e ao redor com auxílio de uma gaze, com clorexidina aquosa porque álcool arde. Então o princípio ativo do mertiolate, nada de anestésico nos antissépticos, tá? Isso é uma coisa muito séria, tá? A farmácia gosta de empurrar para vocês os antissépticos que são usados em humanos, e esses antissépticos usados em humanos, eles vão ter, às vezes, lidocaína, benzalcônio, benzocaína, esses anestésicos, esses outros adjuvantes aí, não são convenientes para os animais porque eles são carnívoros e eles, ao se morder, ao sentir o gosto do sanguinho, não tá sentindo dor, eles podem se mutilar até se comer, ou raspar na parede ou no chão e fazer até buracos e coisas maiores, porque não entende por que está sem sensibilidade, tá? Então não tirem a sensibilidade da pele do cão e do gato, tá? Isso é importante também. Então o antisséptico, ele tem que ser só à base de clorexidina
e água, a clorexidina aquosa, não importa se é 0,1, 0,2%, 2%, 3%, aí a concentração, isso a gente analisa e a gente vê o que é mais adequado, ou mesmo que o tutor utilize uma concentração diferente também não vai fazer mal, porque a gente quer escarificar, a gente quer arrancar os debris celulares junto com aquela, mecanicamente, a remoção de algumas bactérias, a remoção de alguns fungos, a remoção de alguns ácaros, porque o tratamento está vindo de dentro para fora, mas lembra que assim, a microcirculação, as defesas, junto com os mecanismos do corpo, mais os remédios que nós estamos dando, vão chegar até certo limite. Aí, acima de uma certa camada, principalmente onde existe o extrato etéreo e a camada queratinizada, que não chega a microvascularização ali, a gente tem que escarificar e limpar. E o que acontece também, né? Em diversas dermatites, nós temos aí a dermatite descamativa. O que é isso, né? A pele é um órgão do corpo, tá? Eu devia ter começado falando sobre isso até, tá? Mas vou falar agora. Então, a pele é um órgão do corpo de um mamífero, e ela tem diversas funções. Quais são as funções da pele? As principais funções da pele. A principal função da pele é não evaporar, é não perder, não desidratar, porque nós somos aí 70% água, então a gente não pode desidratar. Então por isso que as pessoas que sofrem queimadura grau 3, queimadura sei lá que grau, eles enfaixam a pessoa como se fosse uma múmia, né? E falam assim, mas para que isso? Tal? É para não perder a água, né? Para não transpirar, para não perder a água. Então é uma vedação. Então, funções aí da pele: proteger contra choques mecânicos, né? Proteger contra invasões microbiológicas, promover, né, a questão dos movimentos e a gente poder tocar nas coisas sem sentir dor, né? Se tivesse na carne viva aqui eu sentiria muita dor. Então, mas a principal função ir contra a evaporação, contra a desidratação, uma transpiração excessiva. E aí, o que a pele faz sabendo disso? Se eu estou sob ataque aqui, eu não vou conseguir fazer de novo essa pele bonitinha, macia, perfeita. Não. Manda fazer pele de qualquer jeito. Eu estou sob ataque, o ácaro está escavando, a bactéria está atacando, o fungo está detonando, está todo mundo acabando comigo. Então eu preciso vedar, eu preciso fazer. Eu não vou ter tempo de fazer essa pele macia, bonita, organizada, não. Eu vou fazer queratina grosseira, onde a gente vê nós vemos aquele grosseirão, a pele formando um grosseirão. Então esse grosseirão é importante para vedar e a gente não perder a água. Mas os micro-organismos adoram. Você lembra que o fungo parece uma árvore? Imagina se essa árvore, essa raiz da árvore que está descendo, ela não vai encontrar microvascularização, ela está se nutrindo ali da queratina solta, da queratina da casca, e aí não chega nenhum remédio contra ela, não chega nenhuma droga, não chega nenhuma defesa do organismo. Eles estão num verdadeiro paraíso. Todos eles, os ácaros, as bactérias e os fungos, eles estão ali numa camada grossa, longe do ataque microbiológico do próprio organismo e longe do ataque medicamentoso que nós estamos fazendo. Então o ataque ele tem que vir de dentro para fora, com os fármacos e o próprio organismo se defendendo, a gente dando condições do organismo se defender, como? Com vitaminas, com ômega 3, 6 e 9, com vitamina E, com vitamina A, com vitamina D. Quando a gente usa a vitamina D3, que é um vitamina da vitamina D, a gente tem que usar também a vitamina K2, MK7, que é muito importante, né? Para não ficar calcificando em lugar errado. Então o cálcio ele tem que ir para os dentes e para os ossos, então a gente tem uns GPS, né, o paratormônio, mais a vitamina K2 MK7, mais magnésio, tudo isso ajuda o cálcio a direcionar para onde ele tem que ir. Tá? Então a gente está falando de outro mecanismo. Então a gente vai ter que dar vitalidade para esse organismo, a gente tem que dar uma boa nutrição. Primeiro, tirar quem está roubando, né? Vamos tirar aí a questão dos ladrões aí intestinais, vamos vermifugar bem para os nutrientes sobressaírem, né? Porque a pele é um luxo, a pele é a última esfera. Para você ter uma pele bem formada, uma pele com
bem vitalizada, uma pele bem hidratada, cheia de matriz, de colágeno, de elastina, além do fato de ter que ser, principalmente os jovens têm mais facilidade para isso, né? A gente tem que tirar quem está roubando os nutrientes, os vilões, os vermes, os parasitas em geral, e a gente tem que nutrir, alimentar bem, e depois a gente tem que suplementar depois que você tirou quem está roubando. E aí a pele, a última esfera é um luxo, né? A pele e seus anexos. O que são os anexos da pele? Pelos e unhas. Então, pelos e unhas bem formadas, bem queratinizadas, aquele cachorro com pelo bonito, brilhoso, que você escova, com as unhas bem formadas, a queratina bem rígida, uma queratina dura, uma queratina bonita, aquelas unhas que são bem formadas, não aquela unha oca, aquela unha quebradiça que entorta, que vira, não aquele pelo fraco, aquele pelo que é opaco, aquele pelo que parece aquele cabelo com pontas duplas, aquela coisa toda. Nada disso. Pelo que você escova, aquele cachorro que tem aquele pelo preto bonito que brilha, pode ter certeza, aquela situação de eu estou dando e vendendo saúde. Estou dando e vendendo saúde, as minhas vitaminas, os meus nutrientes, eles exacerbaram, eles passaram todas as esferas e eles chegaram lá na última, que é um luxo, e por isso que eu tenho a pele bem formada, uma pele íntegra, com vitaminas, com ômegas, bem estruturada, formando bem os meus anexos, a minha queratina é de primeira, o meu pelo é de primeira, a minha unha é de primeira, porque eu tenho base. Eu tiro quem está roubando, eu vermifugo sistematicamente da forma correta. E vermifugação como é que é? Tá? O básico da vermifugação, para cachorro que não cheira cocô, que não come cocô, que não brinca com cocô, tá? O mínimo para um cachorro adulto, a gente usa fazer vermifugação, no mínimo, a cada 3 meses, tá? É o meu protocolo e eu gosto de falar e explicar o porquê. Por que o meu protocolo é de 3 em 3 meses para o cão? Ah, doutor Paulo, por que o seu protocolo é diferente do doutor X? Não sei, tá? Cada um tem a sua maneira de fazer. O que vocês precisam entender é o seguinte: se eu não vermifugar, nem a mim, nem a minha família, nem os humanos e nem os animais, o seu organismo vai controlar sozinho, muito bem, obrigado, você não vai morrer. Né? Nem o cão vai morrer, nem o gato vai morrer, nem você vai morrer. É por isso que existem N protocolos, tá? Mas a Organização Mundial de Saúde preconiza que nós humanos façamos um esquema para nós humanos, né, de dose, repetições, que eu não vou entrar no mérito aqui, porque eu não sou médico humano, sou médico veterinário, então não vou entrar nesse mérito aqui. Então vou falar da veterinária. E eu estou fazendo simplesmente uma comparação com a medicina humana. Se para nós humanos a Organização Mundial de Saúde preconiza que nós humanos façamos a cada 6 meses um esquema, um protocolo de definição para controle de vermes, de parasitas, de aumentos intestinais, tá? Nós humanos que temos uma consciência de lavar bem as mãos antes das refeições, porque isso está escrito na bula, né, dos vermífugos. A gente tem que lavar bem as mãos antes das refeições. Nós temos que manter as unhas bem curtas, cortadas, limpas, escovadas. Nós temos que lavar bem as roupas e passar com ferro de passar para matar ovo de verme nas nossas roupas. Nós temos que tomar cuidado, a gente tem que tomar vermífugo periodicamente. E mesmo com todos esses cuidados, a gente vê onde que a gente põe a boca, a gente controla para não ficar pondo a mão na boca, a gente põe a mão aqui, a gente lava, a gente sabe lavar bem frutas e verduras, né? Lavar bem as mãos antes das refeições, manter as unhas cortadas, lavadas, unhas escovadas, limpas, todo esse asseio, toda essa consciência que nós temos, os animais não têm. Tá? Então já é o primeiro motivo do porquê nós não devemos fazer para eles a cada 6 meses. Tá? Eu gosto do protocolo mínimo no dobro da frequência, de 3 em 3 meses. Por quê? Primeiro item eu já expliquei. Tá? Nós temos asseio, nós temos regras, nós temos noção de higiene, eles não têm. Segundo motivo, eles estão no chão. Nós não vivemos no chão, nós não comemos no chão, nossa vasilha não está lá no chão, né? Às vezes um mete a boca, outro mete a boca e está ali, tem saliva, passa formiga e tudo isso acontece. Vem passarinho, vem barata, rato, e claro que isso é inadequado, né? Mas a gente sabe que acontece. Tá? Então, tá ali no chão, né? Então você tá sujeito assim ao vento que traz lá a poeira do cocô do pombo que veio lá de cima. Então, claro que isso pode ser grave para um bichinho que não está acostumado, claro, né? Mas um animal de quintal, né? Ele está lá com a comida dele na vasilha no chão. Então, assim, olha a diferença. Eles vivem no chão, estão no chão, perto de onde ele fez o cocô,
perto de onde ele fez o xixi, perto do xixi do outro, do cocô do outro, vive junto, se lambem. Então é uma festa para verme, né? Então ele come no chão. Segundo ponto. Terceiro ponto, eles têm uma gama de vermes, de parasitas muito maior do que os seres humanos, tá? Então eles têm aí Toxocaracanes, Toxocaraquete, tem os lumbricoides, tem os platiomintes, tem os nematiomintes. Então existem dezenas, centenas de parasitas a mais para os animais do que para os humanos. Então a gama de vermes é muito maior, a gama de ataque de eumintos, de parasitas é muito maior nos animais. Os animais estão no chão, os animais não têm noção de higiene que a gente tem. Então por todos esses motivos e muito mais, que eu não vou ficar estendendo muito aqui, eu gosto de fazer o meu protocolo no mínimo o dobro da frequência humana que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que para o humano é a cada 6 meses. Então você que tem criança, você que gosta de ter um asseio, que você se preocupa com a vermifugação da sua família, o cão, o gato é o dobro da frequência humana. Dose para o peso, quando é filhote, tá? A gente faz a primeira vermifugação, tá? Para o filhote, normalmente é líquido. A gente faz a primeira vermifugação para a mãe e para os filhotes a partir de 21 dias de vida. E se não sair vermes vivos ou mortos nas fezes, tá? Se não desequilibrar o intestino, se não der nenhum sinal diferente de nenhuma anormalidade, nenhuma casuística, se tiver isso, muda protocolo, tá? Mas eu vou falar aqui das condições ideais. Então, tá tudo em condições ideais, com 21 dias você vai vermifugar a mãe e os filhotes. Tá tudo ideal, o cocô continua firminho, sequinho, durinho, ninguém gosta de cheirar cocô, ninguém gosta de brincar com cocô, ninguém gosta de comer o cocô. Você vai repetir exatamente em 14 dias, e para um filhote você vai fazer, inclusive pode fazer para a mãe também, para a mãe ficar junto. A mãe, na verdade, se ela não fosse mãe, poderia ser de 3 em 3 meses nas condições ideais que eu falei, tá? Não come cocô, não cheira cocô e não brinca com cocô, é uma adulta saudável, você faz de 3 em 3 meses, dose, repete em 14, em condições ideais, cocô durinho, firminho, marronzinho, não come cocô, não cheira cocô e não brinca com cocô, tem nojo do cocô, condições ideais para o cão. Tá? Então eu estou falando das condições ideais, que se eu falar de cada uma das situações, vai ramificar aqui, eu vou ficar a noite inteira falando. Então, em relação à vermifugação básica, a mãe e os filhotes, com 21 dias de vida dos filhotes, a repetição para todos exatamente em 14 dias. Por quê? Porque exatamente em 14 dias? Vou falar do ciclo dos vermes, vamos falar um apanhado geral do ciclo da maioria dos vermes. Tá? Se eu der vermífugo hoje, agora, eu matei tudo que está fora da casca do ovo. Se eu sou um verme e eu estou aqui dentro da casca do ovo, essa casca do ovo, ela é impenetrável pro veneno. O veneno não vai me atingir, eu sou um verme protegido pela casca, entende? Então, quando eu for um ovo velho, um ovo prestes a eclodir, eu vou ter lá dentro a larvinha prestes a eclodir. Essa larvinha mais jovem, que saiu do ovo mais velho, chamada L1. E aí, ao longo dos dias, L1 vira L2, L3, L4, L5 e depois adultos. Adultos botam ovos o tempo inteiro. L5 está na pré-maturidade e ainda não bota ovos, ainda não tem maturidade sexual. Então, a gente estuda o ciclo da maioria dos vermes para interromper com eficácia máxima. Isso não é perfeito, né? Não existe perfeição nisso, isso é uma utopia, por isso que cada veterinário vai ter o seu protocolo. Eu estou explicando aqui o meu. Tá? E estou explicando o porquê. Então vamos supor que eu fiz na Belinha, poodle de 10 anos, branca, Belinha, né? Eu fiz o vermífugo dela hoje, e aí eu matei todos os vermes que estavam fora da casca do ovo. Eu matei L1, eu matei L2, eu matei L3, eu matei L4, eu matei L5, eu matei adultos que estavam botando outros ovos, mas matei os adultos porque eles estavam fora dos ovos. Ok, então aqui é o meu dia D, é o meu dia inicial. Então, o que acontece? 24 horas depois, tá? Um exemplo, tá? Tudo exemplificado aqui, tá, gente? Então, assim, para ficar didático, tá? Para vocês entenderem. Então, no dia seguinte, a hora que eu não tiver mais o veneno para os vermes, que eu chamo de remédio para o meu corpo, eu, cão, remédio para o meu corpo, veneno para o verme. Eu não tenho mais ele circulante depois de um período, 24 horas, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Aquele monte de ovo que eu tenho lá,
tá? Porque eu matei adulto, eu matei todas as fases larvárias, tudo que estava fora dos ovos. Mas eu tenho ovos lá e tenho ovos de diferentes idades. Eu tenho ovos muito jovens, que ainda não têm maturidade para sair nada daquele ovo. Aquele ovo ainda vai ter um processo ali de desenvolvimento, né, do parasita dentro daquele ovo, que vai demorar alguns dias. Mas eu também tenho os ovos que estão que estão mais velhos, que tem já a larvinha L1 já pronta para sair. E a hora que eu sou um verme também, eu consigo sentir, tá? Dentro da casca do ovo, eu consigo sentir, olha, puxa, eu já tenho maturidade, eu consigo ver lá fora, puxa, eu não tenho agressão, como que eu meço essa agressão, como que eu tenho essa sensibilidade, eu verme, de ver a agressão que tem lá fora. Os excrementos dos outros vermes, dos irmãos, por exemplo, né? O xixi, o cocô dos outros vermes, vai me indicar em nível de pH, da acidez lá de fora, se o ambiente está hostil ou se ele não está hostil. Se o ambiente está livre, liberado, e eu tenho maturidade para eclodir, para nascer, eu vou sair livremente. E quanto mais eu tiver essa sinalização que lá fora está tudo ok, o pH está favorável para mim, e eu tenho maturidade para sair, eu vou eclodir. Se tiver muito verme, eu posso estar na idade de nascer e não nascer, porque eu seguro a onda para não nascer, porque eu tenho muitos excrementos de outros vermes, então instintivamente eu sei que se eu sair da casca desse ovo para grudar numa parede, para puxar sangue, para me nutrir, eu não vou ter essa parede para eu chupar sangue, eu vou ficar lá competindo com espaço, eu sou pequenininho, aí eu vou acabar morrendo. Então o mecanismo de vida dos vermes é saber se proteger e ficar, segurar a onda, dar um tempo a mais, esperando o momento mais oportuno, e é o momento oportuno que vocês fazem vermifugação errada. Se você fizer a vermifugação errada, você vai favorecer tudo isso, vai gastar o fígado do seu bicho e vai favorecer tudo isso, vai favorecer o crescimento de mais verme, ou seja, você comprou vermífugo, você gastou dinheiro, você gastou o fígado do seu bicho, você usou as enzimas hepáticas, citocromo P450 do fígado, enzima de metabolização hepática, para quê? Para no final você piorar a situação. Tá? Até mesmo questão de concurso público isso, tá? Eu vou até dar um exemplo depois a respeito disso. Então, eu peguei e matei todas as larvas, matei tudo que está fora do ovo. Aí eu não tenho, tá tudo livre lá dentro. Eu sou o ovo mais velho, que tem a larvinha L1, a larvinha mais jovem dentro, que vai eclodir amanhã, no primeiro dia, após essa vermifugação que foi feita ontem. Então hoje eu fiz a vermifugação ontem. Hoje eu vou nascer, eu sou o vermezinho que vai sair do ovinho mais velho, a larvinha mais jovem, chamada L1. E ao longo dos dias eu vou virando L2, L3, L4, L5. Lá no 14º dia eu vou estar em L5. 14º dia, L5. Aí eu tenho os outros irmãos também que estão acabando de nascer. Então esse apanhado geral, essa amplitude que eu falei, tá? Não é perfeita, tá, gente? Não é perfeita. Mas é estimando, otimizando ao máximo o ciclo da maioria dos vermes. Então, se hoje, por exemplo, é uma segunda-feira, 14 dias é sem ser a próxima segunda, na outra segunda que eu tenho que fazer. Tá? Não é 15, não é 16, não é mais ou menos, é 14 dias. É por causa disso que eu estou falando. Então, quando eu fizer em 14 dias, eu vou estar matando L1, que acabou de nascer, do ovo que era mais jovem, tá? Que era mais jovem no dia seguinte ao vermífugo. Ele era tão jovem que ele não tinha condição de nascer, ele só nasceu 14 dias depois. Aí saiu a primeira larvinha mais sensível, mais delicadinha lá, L1, que ainda ia se desenvolver em mais 14 dias para virar L5 de novo. Mas eu tenho esse L1 nascendo. Eu tenho L2 que nasceu no meio do caminho, eu tenho L3 que nasceu no meio do caminho, eu tenho L4. Mas o que eu não quero ter e não posso ter para interromper de verdade, com mais eficácia, o ciclo dos vermes? O que eu preciso não ter? Eu preciso não ter os adultos, porque os adultos botam novos ovos e botam ovos sem parar. E aí é uma loucura. Porque se você fez, por exemplo, no 15º dia, o que você fez? Você esperou a L5 virar adulta, essas adultas botaram muitos ovos, e aí o que você fez? Aí você chegou, elas botaram muitos ovos, aí você foi e matou elas. Aí ficou aquele monte de ovo lá. Aquele monte de ovo vai sentir, todos eles vão sentir, opa, o organismo está liberado, não tem competitividade nenhuma, vão eclodir tudo de uma vez. O que você causou? Uma segunda infestação maior do que a primeira, que o organismo estava controlando sozinho, sem você fazer nada. O organismo estava fazendo um controle sem você fazer nada. O organismo estava controlando sozinho, muito bem, obrigado, como eu falei. Aí você deu vermífugo errado, você fez como o cara da casa de ração falou, você fez 15 dias depois, você não fez 14. Né? Porque o cara que não estudou falou para você de qualquer jeito, aí você fez com 15, aí mais ou menos é 16, é 17,
faz de qualquer jeito, fez largado. Aí o que acontece? Você matou as adultas no momento que elas acabaram de botar um monte de ovos, e esse monte de ovo vai sentir que está liberado lá por aquele mecanismo que eu expliquei, está liberado para eclodir, vamos eclodir, não tem competitividade, aí a gente vê vermes vivos nas fezes. Assim, doutor, é uma pergunta de concurso público. Foi perguntado para mim, doutor, minha esposa limpa o apartamento que só falta colocar a luz ultravioleta lá para matar germes, porque ela é paranoica com germes, porque ela limpa tudo, porque ela usa lisoforme, porque ela usa cloro, porque ela usa um monte de produto químico. E aí o cachorro nem sai na rua, e aí eu faço igual o cara da casa de ração, eu dou ao vermífugo, depois eu repito em 15 dias, e aí eventualmente de vez em quando, algum mês ou outro, eu acabo vendo lá que tem um vermezinho nas fezes. De onde que vem isso? Aí eu falo assim, a sua resposta está na sua própria pergunta. Como que você fez? Eu fiz, doutor, e repeti em 15 dias. Então tá errado, você fez e repetiu em 15 dias. Como você fez e repetiu em 15 dias, você fez com que o ciclo dos vermes, você fez o segundo ciclo ficar mais intenso e mais nocivo, mais prejudicial do que o primeiro, que o organismo vinha controlando sozinho, muito bem, obrigado, até você interferir, gastar o teu dinheiro, gastar o fígado do cachorro, gastar o bendito do citocromo P450, enzima de metabolização hepática, gastar aí esses recursos, inclusive vitalidade, inclusive coisas que poderiam nutrientes que poderiam estar usando para a própria vitalidade da pele, como eu expliquei, os nutrientes que poderiam estar ali, você usou gastando o teu fígado, o teu grande laboratório, para fosforilizar, para metabolizar, para acetilar, para detoxificar o organismo de uma droga que não serviu para nada, porque você fez de uma maneira errada. Aí você favoreceu que esses ovos, esse monte de ovo, eclodisse tudo ao mesmo tempo, e verme é igual rato, tá, gente? Então se você chega a ver um pouquinho nas fezes, é porque tem muito, 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 muito. Porque todos nós temos verme. Você só pode falar que você não tem verme se você tomou vermífugo hoje. Aí você tá sem verme, mas você tem um ovo de verme ainda aí. Mas você não tem verme se você tomou vermífugo hoje. Se você tomou ontem, você já tem verme hoje. Então, é utopia a gente achar que a gente erradica, que não tem verme nenhum. Todos nós temos vermes, nós convivemos, como eu falei, né? Nós somos aquele abraço da natureza. Então, todo mundo tem verme, tá? Verme tem. O que você tem mais, o que você tem menos. A gente se choca se você olhar na internet, procurar verminose, aí que você abre aquele barrigão que parece que é barriga de chope, e você vê aquele macarrão andando assim de verme em várias necropsias, né? A necroscopia do ser humano com barrigão de chope. E às vezes abre aquele barrigão lá, tá aquele montão de macarrão lá, tudo sobreposto. Aí a pessoa, nossa, eu vou correr e tomar vermífugo, né? Vó gosta muito de fazer isso para as pessoas, já vi muito. No caso, a minha avó faz isso. Fala assim, vê no Fantástico, vê no Globo Repórter lá que tem que existe verme, que tem que vermifugar, e corre da vermi para a família inteira, tá? Não sei se alguém tem vó assim que faz isso. E também fica limpando as maçanetas, passando álcool, essa coisa toda. Então, dei esses exemplos para vocês entenderem como a vermifugação é importante, como ela é feita, como é o meu protocolo e o porquê, tá? Não falando que o dos outros está errado, mas eu fiz o meu e o porquê, exemplificando, tá? Muita coisa que eu falo aqui são exemplos, tá? Não que seja exatamente, literalmente, exatamente tudo que eu falei exatamente da forma que é, mas é mais para vocês entenderem a complexidade, como que funciona, para ficar mais didático de ser entendido, tá? A maioria das coisas. Agora eu tenho que falar também sobre o que eu falei, né? A gente está falando sobre a vermifugação, que é tirar o ladrão da jogada, na questão da dermatologia, mas a questão do produto químico, que eu falei que tem que trancar o cachorro no quarto, trancar o cachorro no banheiro, trancar em algum lugar para você usar o teu produto químico, tá? E aí a gente pode usar o produto que quiser, que está acostumado a usar, mas tem que ter critério também. Tem que saber aquilo que é mais agressivo, aquilo que não é mais agressivo. Que a gente fala assim, doutor, eu lavo só com detergente. Eu lavo só com vinagre de maçã. Eu limpo com álcool 70, só álcool que eu passo. Todos são produtos químicos, e produtos químicos 1 milhão de vezes mais alérgenos do que a picada de uma pulga, a picada de um carrapato, a picada de um ectoparasita. Os produtos químicos, na verdade, é um nível 1, é o número 1, tá? de todos os alérgenos. Então, a dica diamante é falar para vocês o que todo mundo faz errado.
colocar coisa no chão, tá? Não tô falando que não pode pôr, mas tranca o bicho no quarto, tranca no banheiro, enxágua, enxuga, seca, remove 100, 200, 300%, tira tudo, aí a belinha pode voltar para o ambiente. E não é só isso que vai ser o suficiente. Falei dos fatores também emocionais, psicológicos, vou ter que falar de bastante coisa a respeito disso, mas como a gente está falando de produto químico, que eu preciso falar para vocês uma coisa que até é dica de saúde para nós, né? Não sei se vocês já ouviram falar, uma mulher, uma faxineira ou uma dona de casa, ou mesmo um homem que está cuidando, não importa, muitas vezes a pessoa não tem informação, né? O que acontece? Quando a gente está usando água sanitária, que é um produto à base de cloro, o cloro é um produto muito bom, muito bactericida, é maravilhoso. Só que também é muito perigoso, muito perigoso. Não estou falando para não usar, tá? Estou falando para usar com critério, sabendo o que vocês estão manuseando. O que é o cloro? O cloro, ele evapora e ele forma o gás cloro, o gás Cl2. O Cl2, ele reage com a água da atmosfera e ele forma ácidos. E sobre a superfície da pele nós temos umidade, nós temos água. Nós temos água nos nossos olhos, nós temos água no nosso pulmão. Então a gente pode estar corroendo o pulmão, corroendo o estômago, corroendo o trato gastrointestinal, o tubo, o trato o TGI, o trato gastrointestinal, a superfície da pele, superfície de olhos, tudo, tá? Com dois ácidos terríveis, ácidos potentes, ácidos poderosos que nós temos no estômago, são ácidos que destroem até ferro, chamados ácido clorídrico do suco gástrico e ácido hipocloroso. Então o ácido clorídrico e o ácido hipocloroso são formados da reação do gás cloro que sobe quando estamos usando água sanitária. Então você imagina, se o bicho já é alérgico, já tem problema de ceramida, ele já é alérgico, já tem problema de ceramida, já sofre de uma maneira crônica com a pele, já coça sem nenhum motivo, sem nenhum fator perpetuante, como eu falei, pulgas, carrapatos, poeira, poluição, cigarro, corante de uma ração que come, né? Então a gente, quando é alérgico, a gente tem que estar pensando em tudo que come, tudo que encosta, onde encosta, se tem corante de uma ração. Na ração eu vou falar também sobre isso, sobre alimentação, que é base, a gente tem que falar muito sobre alimentação também. Então você imagina, esse bicho ter contato com um ácido que dissolve até ferro no estômago, na pele dele, que já é alérgica. Se a pele dele já é alérgica, ele já tem coceira, você está usando água sanitária e deixando ele perto, você está causando problema. Assim, muitas vezes assim, você não precisa nem de consulta dermatológica, o animal não é tão alérgico e você pode economizar um dinheirão com essa dica, você não deixando vestígio de produto químico no chão. Por isso que eu falo, usou o produto? Remove 100, 200, 300% de todo o produto do chão, tá? Tira tudo e aí volta o bicho para o lugar, tá? O simples fato da pele ser seca faz coçar, então tem os fatores genéticos de muitas raças, Lhasa, Poodle, Spitz alemão, Shih Tzu principalmente, são alérgicos naturalmente, né? Eu dei o exemplo lá da belinha, ceramida 3, ceramida 7, que vai de 1 a 9, levemente aberta, uma sim, outra sim, evaporou um pouquinho mais de água, sutilmente mais seca, faz coçar, tá? Agora vamos falar de alimentos, né? Falando de alimentos, como que funciona a questão alimentar, né? Hoje em dia a gente tem uma modinha muito grande falando de alimentos, de base, mas eu vou ser bem sucinto, vou ser bem curto e grosso com isso. Muita gente pode não concordar com o que eu vou falar aqui agora, mas é a minha conduta, é o que eu faço, o que eu sempre utilizei e o que eu não vejo problema nisso, tá? O cachorro, o gato, o que ele é? Ele é carnívoro. Por que ele é carnívoro? Não sou eu que estou falando, é carnívoro, é classificado como carnívoro. Você vê os dentes todos pontudos, você vê duas presas em cima, você vê duas presas embaixo, a anatomia, a fisiologia não mente, o bicho é carnívoro. O que um lobo come na natureza? Ele caça um bicho, ele caça lá um esquilo, ele caça um preá, ele caça até um grilo, uma barata, qualquer bicho que se mexe. Ele não fica desenterrando cenoura, beterraba da terra, não, ele não fica comendo banana e maçã, ele não vai atrás de chuchu para comer chuchu, tá? Então, esse negócio de batata doce, de batata, de arroz cozido, isso aí para cachorro, para mim isso é balela, tá? Eu não sou dessa linha que faz isso não, tá? E uma coisa assim de natureza, de nutrição,
que incutem muito na cabeça da gente hoje em dia em relação aos carboidratos, né? E eu gosto muito dos naturopatas que falam e deixam claro que todos os carboidratos são inflamatórios, inclusive para nós, né? Mas tem a questão de saúde, tem os nutrientes, tudo para nós é possível usar e a gente tem um equilíbrio, para nós é possível, tá? Não é bem assim como eles falam, mas eu não vou entrar no mérito não, tá? Mas você imagina que eles querem vender para você a ideia de saúde que tem num brócolis, numa beterraba, um brócolis cozido, numa beterraba cozida e numa cenoura cozida. Esses três carboidratos aí, o brócolis, a cenoura e a beterraba, que são excelentes por sinal, né? São um dos melhores. Então, para te dar a ideia de saúde para o seu cão, que é um carnívoro. Mas você imagina se realmente aquilo é uma propaganda tamanha que o brócolis, que é verdinho, né? Verdinho daquela cor, verdinho escuro do brócolis, você consegue ver o verdinho do brócolis aí? Aí você pega esse brócolis, ou essa beterraba vermelhinha, essa cenoura, né, laranjinha, e coloca todos esses ingredientes num forno a 180 graus para fazer uma ração seca peletizada, né, aquele grão durinho, né? Esse grão durinho com o verdinho do brócolis, com a beterraba e com a cenoura, que eu já falei aqui que eu não acho adequado, eu acho totalmente inadequado, porque não é da natureza do carnívoro isso. Você coloca no forno a 180 graus e aí o que devolve para você? Que cor que vai sair isso? Vai sair marrom, escuro, porque entrou no forno a 180 graus. Então aquilo lá a mais de 100 graus já vai ficar escuro, né? Então o que você está comprando na verdade? Uma ideia errada, uma ideologia errônea de primeiro que aquilo é saudável para o teu cão, brócolis, beterraba e cenoura. Primeiramente isso. E segundo que você está comprando uma ração verdinha, amarelinha e laranjinha, achando que está dando beterraba, brócolis, cenoura pro teu cãozinho. E você está dando o quê? Tinta, você está dando corante. Então essa tinta, esse corante é um fator alérgeno para a pele, tá? Isso aqui vai reagir, essa tinta, tá? E aí você tem níveis de ração, né? Rações mais chulé, você tem ainda o corante de pior escala, um corante de pior qualidade, mais difícil de ser digerido e vai causar amiloidose, tá? Amiloidose vai causar problemas hepáticos. A degradação dessa tinta ela não acontece de maneira fácil, né? É uma agressão enorme para o corpo não entende o que é isso aí, essa tinta que você está mandando lá para dentro. Isso tem sua toxicidade, isso tem o seu grau de irritar, de inflamar o organismo inteiro. E aí a gente vê aonde nós vemos na pele. Muitas vezes assim, comer um negócio lá, um negócio que não caiu bem, e dá uma coceira danada. E muita gente assim, comi um negócio lá, comi camarão, comi que é uma barata do mar, comi um bicho lá diferente, comi um negócio lá sem lavar, uma coisa estragada que devia ter jogado fora, estava na dúvida, não quis desperdiçar, comi. Na dúvida, joga fora, né, gente? É um desperdício, é horrível, mas alguma coisa que você come não cai bem, pode passar muito mal, pode até morrer. E algumas vezes assim, a questão de coçar muito a pele, uma coisa que às vezes a pessoa não associa, que realmente é alguma coisa que comeu, que ingeriu, né? Alguma substância, alguma toxina de alguma coisa estragada, um produto químico, acidulante, corante, edulcorante, todo esse monte de porcaria de produtos industrializados. Infelizmente, a questão da ração, da dieta, ela é padronizada e é uma coisa para nós termos, para nossa espécie ter mais praticidade, né? Ambientes internos para ter um cocô durinho, firminho, aquela coisa toda. São boas rações, as que são todas de uma cor só, uniforme, marrons, né? Porém não é o sensacional, né? É praticidade para nós. Você pega lá, põe do saco, põe na ração, o bicho come, o cocô tá durinho, firminho, sem cheiro, é tudo que eu quero. Então tudo bem, não tenho o que falar a respeito disso, né? Nutricionalmente não é uma coisa tão legal, né? Porque assim como para nós, né? Tudo que a gente desembala, produtos industrializados, não são a melhor coisa do mundo não, tá? É produto industrializado, principalmente se for aqueles biscoitinhos, aqueles agrados, aquelas coisas lá, isso é igual bolacha recheada para criança, que tem criança que quer trocar o almoço, o arroz, feijão, a carne, a comida, por bolacha recheada, né? Bolacha recheada de chocolate. Então, e tem criança que faz isso e tem pai e mãe que deixa a criança comer na refeição
bolacha recheada, né? Então eu estou equiparando essas situações, né? De além de ser produtos industrializados, às vezes esses biscroques que tem aí, muito mais à base de carboidrato do que da proteína, que é uma coisa inadequada para o organismo do cão, que podem ser também fatores perpetuantes, como a poeira, os pólens, o farelo lá, a serragem de uma serralheria, a poluição que tem ao redor, né, tudo isso. E aí tem gente que pergunta para mim assim, doutor, faz mal pra gente dormir com o cachorro? Eu falo assim, não, faz mais mal pro cachorro dormir com você. Em relação à pele, nós estamos falando da pele, né? Em relação ao apego, isso pode compensar, tá? Então, se a pessoa está muito acostumada a dormir com cão, e aí a questão socioafetiva, a gente tem que saber pôr na balança também, tá? Colocar isso na balança. Então, às vezes, assim, se eu tirar uma situação dessa, eu posso deprimir muito, e aí, por causa dessa depressão, eu causar um problema pior. Mas em relação vamos supor que não tem essa parte. Nós, humanos, descamamos por dia, durante a noite, aí, 1,5 gramas, né, 1.500 miligramas de poeira, que é a descamação da pele humana. Então, nós fazemos 1.500 miligramas dia de descamação de pele humana, que vai entrar naqueles pontos que eu falei, né? No interstício, no meio entre as células, entre as ceramidas, entre os defeitos genéticos, e quando está velho, a uva que virou uva passa, aumentou o espaço, e aí entrou produto que não deveria ter entrado, inclusive a nossa pele humana, na configuração de poeira, dentro de uma área específica que se chama a ceramida aberta, o ponto de fragilidade, onde vai entrar o alérgeno, onde vai desencadear uma coceira, que vai ser um efeito bola de neve para o cão. Então, falamos aqui de fatores perpetuantes, tá? Os fatores perpetuantes, que são esses itens. O número 1 é o vestígio de produto de limpeza no chão. Então, não deixar produto de limpeza no chão, tira tudo. Tá? Questão emocional. Não chama a atenção do bicho quando ele está coçando, finge que não viu e se cobre a todo tempo, estou passando de um lado para o outro, de dar carinho para o bicho, de falar com ele, de dar carinho para ele, de chamar a atenção dele, de dar beijo, de dar abraço, de dar afago, de dar atenção boa e positiva no momento que ele não está se coçando. Né? Usar o colar elisabetano. Roupas de cama. O que eu falo a respeito das roupinhas de cama? A gente tem uma coisa chamada capilaridade para micro-organismo. O que é isso? Um lençol, uma coberta, a caminha às vezes que você compra, ali fica o ácaro que sabe escavar a pele saudável, né, para começar. Então esse ácaro a gente está sustentando ele no ambiente. Então vale a pena a gente usar um tensoativo, uma amônia quaternário, um Herbalvet, até mesmo a água sanitária, sabendo usar tudo isso com muito cuidado, com muita cautela, porque produto químico é perigoso, saber usar, né, como usar, instrução de quem sabe, para não se intoxicar, para não correr risco à toa, desnecessário, ambiente sempre bem ventilado, fazer da forma criteriosa para limpar bem, ok. E em relação às roupinhas de cama, sei lá, tem as 7 roupinhas de cama, vou dar um exemplo aí para ajudar com isso, tá? Porque a gente está falando de fatores ambientais. Então a gente vai usar lá, sei lá, 7 recortezinhos de cobertorzinho que o meu cachorro gosta, do lençolzinho que ele gosta, dos paninhos dele. Eu vou pegar todos eles juntos, 7 ou mais, tá? Tô falando 7 porque são 7 dias da semana, tá? E vou lavar dentro da máquina, com o sabão que eu quiser, com o amaciante que eu quiser, com o amaciante que você quiser, com o sabão que você quiser, tá? Só que o que eu falo para vocês? O que é acaricida, germicida, fungicida, em geral microbicida, que você deve fazer por último, antes dos últimos enxágues, só com água, para tirar qualquer vestígio de produto químico que não pode ter tanto no chão quanto nas roupas. Tá? Tanto nas roupinhas de cama, com a roupinha que veste, etc. Então não pode ter vestígio de produto químico, que isso é o fator perpetuante número 1. Mas ao mesmo tempo eu preciso esterilizar, eu preciso limpar. Então a caminha ideal para o seu pet é aquele colchonetezinho de academia, aquele colchonete que você faz abdominal, porque ele não tem capilaridade para micro-organismos. Basta você passar uma flanelinha com álcool 70 ali, você tira tudo e depois você seca bonitinho, acabou. Passa um pano úmido e depois você seca, tira o vestígio do álcool, o cheiro do álcool, tira tudo
tudo e deixa limpo, seco, esterilizado, sem bactéria, porque o álcool 70 ele tem uma concentração que ele vai fazer uma lise, ele vai entrar dentro da bactéria nessa proporção de 70%, é a única forma que ele tem a capacidade de entrar na bactéria, o álcool lá dentro, e matar o núcleo da bactéria. Ele vai conseguir entrar, né, pelo processo de osmolaridade, ele é compatível para isso, ele vai adentrar a parede bacteriana e vai destruir a bactéria por dentro. Então, somente o álcool 70, o álcool hospitalar, pode ser em forma de gel, que você passa com a flanela, depois você passa um pano úmido, depois você passa um pano seco, depois você tira tudo e ali está apto. Ah, mas ele tem um cobertorzinho. Aí sim, um cobertorzinho que você lavou com o sabão que você quis, com o amaciante que você quis. E aí, tanto na máquina quanto num balde, você vai fazer uma coisa chamada molho, tá? E vai usar uma tampinha do produto Lisoform. O Lisoform é bactericida, fungicida, acaricida, e você deixa lá com uma tampinha, mexe bem, deixa lá meia hora de molho. Depois você vai enxaguar para não ficar o bendito do cheiro do Lisoform, produto químico também perigoso e também alérgeno. E aí você tira ele, e aí você coloca tudo numa gavetinha lá, os cobertorzinhos, 7 cobertorzinhos do seu cachorro, e faz uma troca diária durante um tratamento. É importante estar fazendo isso, tá? E para cachorro que tem nível crônico de atopia e já está idoso e já tratou muito a pele, recomendo fazer isso pro resto da vida, tá? Muitos podem me xingar aqui, eu vou fazer isso pro resto da vida. Poxa, faz, você vai lavar uma vez por semana, 7 recortezinhos de cobertor e acostuma a trocar uma vez ao dia. Ah, mas dorme comigo, então troca lençol e fronha de travesseiro todo santo dia, porque o ácaro que sabe escavar a pele dele não sabe escavar a tua. O ácaro que é dele não é o ácaro teu. E o que a gente está sustentando no ambiente, a gente não quer sustentar, a gente quer exterminar. A gente tem que acabar com os fatores perpetuantes, a gente tem que combater esse ácaro nocivo, que eu falei que vive mais do que a gente, tá? Vive muito mais do que o ser humano, esse ácaro nocivo, que sabe escavar a pele do cão, a pele do gato. Então a gente tem que acabar com isso. Então, falamos aí dos ataques, né, microbiológicos. O ataque é o ácaro, o ataque é o fungo, o ataque é a bactéria, o ataque é a inflamação, a proteção para o fígado. Falamos dos fatores ambientais, tá, que o ambiente é tudo, a gente tem que limpar sim, com o bichinho longe, trancado, limpar de forma eficiente, limpar tudo, tá? Não ter caminha que tem capilaridade para sustentar o ácaro, que sabe escavar a pele dele, fazer a troca dos paninhos de cama diariamente, tá? Tratar fatores emocionais, psicológicos, de não chamar atenção e de não dar nenhuma atenção no momento que está coçando, tá? No momento que primordial, você não precisa se importar tanto com isso se tiver com o cone, mas no momento que você tirar o cone, por carência começar a coçar, coloca o cone de novo e liga para o veterinário, ou fala com o veterinário a respeito de um adestrador, um tratamento em conjunto para tratar a parte emocional no momento que vocês constatarem que não tem mais nada, não tem mais causa física, não tem mais micro-organismo ali, não tem mais nenhum fator que pode estar causando, desencadeando aquela dermatopatia crônica, que uma coisa levou a outra, aquela situação de bola de neve, aquela situação que desencadeou outra coisa e foi embora, não tem mais aquilo. O que sobrou? Fatores psicológicos e emocionais. Esses fatores emocionais e psicológicos é necessário a gente tratar dessa forma que eu expliquei, tá? Então ignora um gelo, silêncio absoluto e se cobrem de dar atenção a todo momento para o cão e para o gato que não está coçando no momento que eles não estão coçando, não estão aprontando, não fazendo nada, tá? Então não está coçando, não está aprontando, carinho, atenção, conversa, abraço, beijo, o que vocês quiserem. Se cobrar de fazer mesmo, tá? Não posso passar pelo bicho, vi ele quietinho e não liguei. Isso é o tratamento, isso é o tratamento. Eu preciso dar atenção, preciso dar carinho, eu preciso dar emoção para eles, para que eles sintam que dezenas, centenas de vezes, toda vez que eu me cocei, que eu me lambi, eu não tive nada, só tive desprezo. Toda vez que eu fiquei quieto, eu tive muito carinho, eu tive muita atenção, gratuita, em demasia. Muito carinho, muita atenção, muito beijo, muito abraço, quando eu tô quieto. Então o que eu faço? Inconscientemente, eu começo a ficar quieto. Porque aí eu vou ganhar mais carinho, mais beijo, mais atenção. Se ele é um bicho serelepe, que pula, que balança o rabo, que vem atrás de você, tudo bem, dá beijo, dá abraço, eu não sou contra isso. Tem gente que fala na internet, questão de comportamento, não pode ligar pro bicho. Aí eu não consigo fazer isso, gente, eu não consigo. Eu vejo meu bicho vindo pra cima de mim, correndo, pulando, brincando, eu dou abraço, dou beijo, fico um tempinho com ele,
principalmente porque ele não está aprontando. Agora, se ele estiver aprontando, se ele for em cima do cocô, graças a Deus não faz isso, se ele estiver destruindo alguma coisa, se ele estiver querendo se coçar, eu vou ter que fazer o que eu ensino para vocês, eu vou ter que dar desprezo e falar para todo mundo em casa, olha, não faz isso, não dá atenção para ele, é desprezo. E ao mesmo tempo se cobre, toda vez que vê ele, que vocês o verem, vocês vão dar para ele muita atenção, muito carinho, beijo, abraço, o que quiser. Mas não faça isso, não briga, não repreende, não manda parar e não falou, filho, o que você tem? Nada disso enquanto ele estiver aprontando, tá? Então isso é muito sério, isso é muito importante. Então não deixe vestir de produto de limpeza, troque roupa de cama diariamente esterilizada, disponibilize esterilizada, não deixe ter contato no ambiente com produto químico principalmente, nem com os micro-organismos que a gente muitas vezes cultiva no ambiente. Trata fatores emocionais, fatores psicológicos, limpa a pele, no mínimo 6 vezes ao dia, em cima e ao redor de cada lesão, tratamento com mertiolate, com clorexidina, mertiolate é marca, tá? Mas é clorexidina aquosa, em cima e ao redor, removendo escaras, removendo debris celulares, removendo aquele monte de micro-organismos, alguns mortos, alguns vivos, aquela guerra toda, às vezes pus, você tem que tirar o pus também, tá? E removendo, tentando devagarinho, dia após dia, remover casca, porque no mínimo 6 limpezas ao dia, e vai limpar no mínimo até 3 dias após a completa resolução de todas as lesões, usando o colar elisabetano, tá? Cobrindo totalmente ali, para não conseguir lamber mesmo, ambiente limpo, ambiente esterilizado, ambiente sem vestígio de produto químico, e remédio em cima, acompanhamento do veterinário, o veterinário vendo pelo menos uma vez por semana ou tendo informações diárias, olha, tá melhor, não tá melhor, tá coçando, não tá coçando, acompanhamento de perto, tá? Então precisa conversar muito, precisa explicar muito para vocês, precisa acompanhar de perto. Então isso é o básico da dermatologia, tá? Espero ter conseguido aí suprir a maioria das dúvidas. Se vocês tiverem perguntas aí relacionadas para eu responder alguns pontos, alguma coisa que eu posso ter passado muito rápido, algum ponto aí que ficou alguma dúvida, se vocês quiserem deixar nos comentários aí para eu responder, vou tentar responder à medida do possível, ou de repente, se muita gente perguntar a mesma coisa, fazer um outro vídeo, provavelmente mais curto do que esse, né, para explicar tudo direitinho. Não gosto de enrolação, de ficar falando quem eu sou, clique no sininho, me ajuda aí e tal, nada disso. Então, eu gosto de explicar, tá? De ser bem minucioso com tudo que eu faço, com tudo que eu explico. Não sou dono da verdade, não sou o que faz o protocolo dos protocolos, mas eu gosto de ser minucioso, de falar o porquê, gosto de acompanhar de perto e tenho muito resultado. Os meus pacientes, todos que eu tratei, têm resultado fantástico, incrível. Até hoje não vi nenhum que não tivesse um resultado maravilhoso com os tratamentos dermatológicos, tá? E com diversos outros tratamentos também, né? Eu gosto de explicar, como eu falei, a questão do protocolo, né? De vermifugação, que é importante, falar sobre base, que é nutrição, né? Nutrição de uma maneira sucinta, básica, prática. Bicho é carnívoro mesmo, pronto, acabou, tá? E é isso, gente. Estou à disposição aqui para ajudar, né? E esclarecer dúvidas como essa. Então, vou me despedir de vocês. Desejo aí, aqui está de noite agora, então uma ótima noite, ou um ótimo dia, ou uma ótima tarde para quem estiver me ouvindo. Obrigado aí pela atenção e estou disponível aqui para tirar dúvida de vocês, para quem tiver dúvidas, tá bom? Forte abraço.